Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SuformasCast, o podcast da Suformas para a gente falar sobre sustentabilidade, empreendedorismo e confeitaria. Eu sempre erro a ordem desses três. Seja muito bem-vindo, Shir. Mais um podcast. Muito obrigada, mas eu acho que errar a ordem ali dos fatores não vai alterar o vai alterar o resultado, né? Porque o resultado do nosso podcast sempre é muito bom, né? É verdade. Então, você tá bem, Shir? Estou muito bem. Até porque hoje vai ser mais um daqueles. Podcast. Hoje, eu duvido que a gente vai ficar em 1 hora. Eu duvido. A gente nunca ficou, na verdade, né? Bom, meu nome é Anderson Oliveira, sou cofundador da Suformas. Apresento esse podcast aqui. Tenho me divertido muito aqui com as conversas. E mais do que me divertido, eu tenho aprendido muito. Porque eu tenho essa... É quase uma sede, assim, sabe, Cher? Porque eu acho que a história das pessoas... A gente vai ali e rouba sempre um pouquinho de experiência, rouba no bom sentido. E também deixa levar um pouco da nossa. Eu acho que essa troca, ela é muito colaborativa, sabe? De compartilhar experiências. Não à toa, os livros de biografia são best-sellers, né? Porque eles ensinam muito. A vida de uma pessoa ensina muito, né? Com os seus erros e acertos. E aqui é a verdade nua e crua, né, Shira? A gente traz as pessoas aqui para um divã, né? Pra entender realmente, o que fez essa pessoa chegar lá, né? Eu acho que isso é muito legal. Bom... A convidada de hoje... Essa piada do Guilherme foi péssima, mas vamos lá. Eu vou ter que ler, é o Guilherme que escreve o rolê aqui. A convidada de hoje não é nossa parente, mas todo mundo a chama de tia. Ela que aos 30 anos, depois de organizar os preparativos do seu casamento, largou uma carreira corporativa e hoje tem uma legião de alunos e alunas engajadas e turbinados por todo o Brasil e até fora dele. E a gente já reparou isso lá nas nossas redes sociais mesmo, eles são bem engajados. No seu ateliê, escola de confeitaria, ela capacitava em média 10 alunos por aula, presencial. E depois da virada de chave 100% para o digital, essa marca já ultrapassa a marca de 4 mil alunas. E um faturamento... 6 mil alunas? 6 mil alunos, desculpe. E um faturamento milionário. Um pouco mais de 1 ano. A gente tá falando, sabe de quem? Da Débora Alves. Chefe Débora Alves. A tia Dé, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Boa tarde para vocês também. Vai ser um podcast turbinado, com certeza. Isso aí eu não tenho dúvida. Não sei o que vai rolar aqui. Você falou que vai ser... talvez não seja 1 hora de podcast, né? Muita conversa aqui, muito assunto. Eu tirei pela média os nossos telefonemas, nosso almoço. E eu acho que não vai 1 hora. Acho que não. Tem assunto, mas tem muita coisa boa também pra falar. Com Por isso certeza. Que é gostoso falar quando a gente tem o que falar. Só coisa boa. Uma coisa que eu acho legal da tia Dé, não vou te chamar de tia Dé, mas né, da chefe Débora, que é o seguinte, cara. Eu sempre falo que o pessoal do segmento de confeitaria, ele tem um privilégio. Porque quando a gente vai lá e estuda os mercados em termos de oportunidade, de potencial de mercado, o mercado de alimentação é um dos que tem mais potencial, né? Por quê? Porque todo mundo se alimenta. E todo mundo quer se alimentar bem ainda. Então, se você faz um doce bom, você não tem... por exemplo, no Brasil, um dos tipos de estudo de mercado, Chico, que a gente faz é, por exemplo, assim, quanto da população consumiria meu produto? Aí você tem ali, sei lá, 30% da população tem potencial para consumir esse produto? Legal. Então você fala, bom, 30% pode comprar uma roupa dessa aqui, então eu posso vender alguns milhões de peças. Muito legal. Só que no caso da confeitaria, 210 milhões dos habitantes no Brasil consomem. E a questão é que eles consomem diariamente. E talvez consumam mais de uma vez por dia. Ou seja, é um potencial tão grande, tão abrangente, que é um privilégio quem está dentro desse mercado. Só que muitas vezes ele parece um pouco assim, não vou dizer menosprezado, mas parece que, poxa, é tipo cargo de vendas antigamente, que parece que quem não deu certo vai vender, vai ser vendedor se não deu certo e tal. Sendo que, você precisa de muita técnica para vender também. E o mercado de confeitaria é muito disso. E tá aqui a chefe Débora Alves, que não deixa eu mentir, porque ela vem de um mercado corporativo, né, de formação, de dentro e fora do país, de muita formação, e através de uma boa análise de mercado, né, chefe? Você fez essa escolha racionalmente, não foi porque não tinha escolha, é porque tinha escolha e você viu que tinha potencial, né? Sim, foi isso mesmo. Eu ainda acho que é menosprezado, sim.
a gente fica com um jeitinho de falar, né, tudo, mas é menosprezado porque a gente veio, é cultural, né? O empreendedorismo mesmo, grosso, ele tem pouco tempo que foi reconhecido, não tem pouco tempo que existe, mas que foi reconhecido e está sendo executado, principalmente pelos pequenos empreendedores. E existe uma falta de educação também sobre o tema. Lá atrás, né, a gente encontrava as boleiras de bairro, né? Aquela senhora ou aquela dona de casa que fazia para ganhar um dinheirinho extra, ou um dinheirinho que o marido não dava, ou para complementar a renda de casa. Zero glamour, né? Zero glamour. Zero glamour. Minha mãe vendia pão caseiro. Que muitas vezes também, elas fazem porque elas gostam e daí ela oferece para alguém e daí ali ela começa a vender. A história continua assim. A questão é, hoje, pro nível pro rumo que isso foi tomando, tanto do empreendedorismo, mas especialmente pros rumos da confeitaria, e muitos profissionais no Brasil são responsáveis por isso, né? Muitos profissionais de peso, e vocês trazem aqui, semanalmente? Quinzenalmente. Quinzenalmente, pessoas que representam exatamente isso, que vieram para romper mesmo. Trazer um ambiente disruptivo sobre a confeitaria e sobre o empreendedorismo. Mostrar que é possível sim viver bem, é possível sim viver de um negócio sustentável na confeitaria. E foi o que aconteceu comigo lá atrás. Eu não, assim, hoje, fazendo uma análise lá dos 15 anos de idade, depois da adolescência, juventude, eu vejo que já tinha muitos indícios. Só que a gente é criado para quê? Para crescer, fazer faculdade, trabalhar numa empresa, numa mesa, com um telefone celular ou um telefone fixo, que um cargo, no mínimo administrativo para executivo, ter um carro, e é isso que é ser feliz. Isso era o que a gente precisava fazer, ou um concurso público. Um dos dois. Então, quando você via esses indícios, né, de dom ou de habilidades diferenciadas, você nem dava atenção. Porque você tem que estudar, fazer faculdade para uma empresa. É isso, e ponto final. E eu sou de uma família pobre, eu não sou de uma família abastada. Então, principalmente quando você é de uma família pobre, mas aí trabalhadora e tudo, você é catequizado a fazer isso. Até pro nosso bem, para que você tenha um futuro melhor. E eu fiz. Você tem um mínimo garantido. Um mínimo garantido. E eu fiz, eu estudei, eu fui aquele ponto fora da curva. Onde eu estava, no meio que eu estava da faculdade ou no meio que eu estava do trabalho, eu sempre era a que morava num bairro diferenciado de classe C, porque eu sempre estava no meio de outras classes, porque para você ter acesso a isso, você tem que lidar com as pessoas que já têm os maiores privilégios. E aí, quando eu casei, quando eu estava preparando o meu casamento, eu tinha dinheiro, porque eu já estava num cargo bom, né? Mas não tinha tempo. Eu trabalhava mais de 12 horas por dia, viajava o Brasil todo, e eu não tinha tempo, eu queria fechar tudo num lugar só. Eu achei o lugar dos sonhos, que me vendia tudo menos um produto. Eu achei um absurdo. Eu falei, perda de oportunidade de venda de negócio. Você queria fechar os doces, tudo. No caso. Eu queria fechar o local, os doces, o bolo, tudo. Otimizar o trabalho. Eu fui na hora do almoço, inclusive, eu quero fechar esse contrato aqui, e ponto. E o Bem Casado, ela não vendia. E aí, eu fui em outras 2, 3 casas de festa, mesma coisa. A gente faz tudo aqui, ótimo, me dá seu cartão. Olha, o Bem Casado, eu vou te indicar aqui uma pessoa que faz. Eu falei assim, gente, mas o que é isso? É um cartel? Como é que acontece? Por que é o Bem Casado? O Bem Casado não pode? Eu não entendi, eu nunca tinha nem comido um Bem Casado na vida, você quer saber? Nunca tinha comido Mas um Bem pelo Casado. grau da dificuldade dele? Sim. Do preparo? O Bem Casado, ele é eu que chamo, né? Um artesanato de comer. Né? A gente pode ver, a gente viu agora um biscoitinho todo delicado, isso é um artesanato de comer, né? Isso é uma coisa delicada, é feito dó de comer, a um. É esse biscoitinho aqui, caso... Biscoito decorado. Essa marca, né? Ele tá todo orgulhoso. Já vou falar dele, tá? Ele tá todo orgulhoso com o biscoitinho da marca. Então, é 1 a 1, né? E aí eu falei assim, olha vou fazer, não vou comprar não. Porque eu comecei a orçar e vi que era, lá naquela época, R$3 a unidade. 2 e pouco a unidade, eu tinha um casamento para 300 convidados. Aí eu falei assim, vou pagar o quê, né? Aí fui fazer, né? Procurei na internet, aquela velha história que começa sempre, procurei na internet, fiz uma receita, não deu muito certo, fiz outra em casa. E aí levei pro trabalho, bem xexelento, assim, bem de qualquer jeito, e as pessoas gostaram. E eu já estava num conflito dentro de mim há um bom tempo, pensando assim, será que é isso? Será aquela crise existencial que eu quero pra minha vida? Eu vou viver aqui, eu vou crescer, vou ser diretora de empresa, e aí, é isso? E o mundo corporativo, ele também é feio. A gente acha que
tem muita competitividade na confeitaria, não aguento mais. Gente, todo lugar é assim, prazer, no mundo, vida. Né? Onde tem ser humano... Eu sempre falo assim, é da vida, prazer, vida. Vida é assim. Mas o mundo corporativo é bem complicado. Você Débora, um ponto, desculpa até cortar, mas para pegar esse gancho, essa questão do... Porque as pessoas romantizam, né? Tudo isso, né? Muito. Tipo, o mundo corporativo, então... A pessoa, às vezes, ela não se vê num cargo ali de gestão do mundo corporativo, mas fala, nossa, se eu tivesse isso, eu estaria realizada. Se eu tivesse um concurso público, né? Que era muito do sonho anterior, de algumas pessoas ainda, tipo, eu estaria realizado. Cara, você vai estar realizado quando você estiver fazendo o que você quer fazer. Exatamente. Esse é o ponto, porque Esse é o ponto. Você pode até ganhar bem, mas chega uma hora fica normal e desgastante também, se não for E o que você exige quer. autoconhecimento, porque Perfeito. assim, existiam coisas que eu não queria fazer, eu não queria tratar as pessoas como número, eu não queria tanto faz, só porque eu estava num cargo, numa holding que é uma nacional, né? E as regionais, são tratados como ralé. E eu não queria essa diferença. Eu sei que existe sim a diferença de escalão, mas eu não queria ver se eu tinha que fazer. Eu não queria ser pedida para mentir. Então, são coisas que você precisa fazer, porque você está ali trabalhando pelo sonho do outro. E no sonho do outro, as regras são dele, não é nossa. Uhum. No meu sonho, minhas regras. Quem manda sou eu. Sabe, a gente fala minha empresa, minhas regras. O sonho é meu, as regras são minhas. E vocês, como meus parceiros, sabem que eu falo exatamente, eu prego exatamente o que eu faço. Eu sou o que eu falo. Eu não tenho, apesar de a gente estar na internet, ser denominado influenciador, eu não tenho essa necessidade de glamorização disso, né? Isso é só uma consequência. Então, eu acredito muito nas minhas regras dos meus sonhos. Eu estava vivendo coisas que eu não acreditava, que não compartilhava das crenças. E aí, eu ficava pensando, o que eu vou fazer? Eu vou vender roupa, gente? Porque eu só aprendi a ser isso aqui que eu faço. Porque a gente só pensa assim, ou você está numa empresa ou você vai vender. A tua área era o que, mais ou menos assim, na Olha, eu fui empurrada, né? Porque eu tenho algumas competências que... eu nem sabia que eu tinha habilidades técnicas, né? Eu sou formada em comunicação social, relações públicas e queria, obviamente, trabalhar nisso. Mas como eu entrei pela porta dos fundos, eu cresci nas empresas. Eu não fiz uma faculdade, aí fiz um MBA fora e vim como trainee. Não, eu entrei como terceirizada, atendente de telemarketing, que olhava para aquela, estudava na faculdade e aí pegava o dinheiro e pagava a faculdade. Era assim, fui crescendo dentro da empresa e fui indo conforme o fluxo me mandava. E as pessoas identificavam competências e habilidades e me faziam propostas. Eu fui crescendo, júnior, pleno, sênior, consultor, e aí trade marketing. Então eu passei por muita parte do comercial, da área comercial. Então já fiz gestão de mais de 500 promotores juntos, já fiz acompanhamento de abertura de franquias de lojas em um monte de cidades do Rio de Janeiro, viajava de carro nas cidades do interior do Rio. Tinha essa pegada de gestão, você desenvolveu pra caramba. Desenvolvi muito. Já fiz gestão de central de atendimento de call center, porque também eu passei pelo atendimento mesmo do telemarketing. Que não é fácil, né? Que não é fácil. Eu acho que é quase tão difícil quanto estruturar um bolo, no meu caso. Eu acho. Mas, tem umas técnicas, eu acho que tudo... Eu até falo isso com as alunas quando elas viram a chave da CLT para a confeitaria, que a gente tira proveito de absolutamente tudo, até de um atendimento ao cliente, que eu lembro até hoje como eu conseguia converter o atendimento, eu transfiro isso para o meu aluno e ensino ele a transferir isso para o cliente dele. E aí, passei por corporativo vendendo B2B e aí fui contratada para uma outra holding também do mesmo segmento para cuidar nacionalmente de contas de mercado financeiro, de bancos. Então, o que eu queria era comunicação. Aí fui trade marketing nessa primeira empresa, cuidando de promotores e agências de publicidade, divulgação, fazendo interface com marketing. E aí depois eu fui para essa outra empresa cuidando de contas de bancos. Eu só lidava... Os meus clientes eram os maiores bancos do Brasil. Eu lidava com os executivos... Com o mesão lá do Itaú, da Faria Lima, lá de São Paulo. Faria Limers. Com certeza isso trouxe muito peso pra você ser a pessoa fingia de hoje. Costume, porque eu lá de Madureira, Rio de Janeiro, terra do samba, classe C, e ali, segurando a onda, porque a gente tem que falar, ainda mais que é mulher, né? Pra ser respeitado e lidar com dinheiro, com milhões, que era o que a gente lidava dessa empresa. E negociar, né? Negociar margem e tudo mais. E aí eu fui indo eu nunca gostava. Eu vou te dar a conta financeira.
Tá bom. Planejamento. Mas eu já ganhei prêmio de qualidade, de área de qualidade. Já toquei projetos de qualidade dentro de empresa, projeto paralelo. Então, vamos fazer uma célula de qualidade por causa do meu perfil de planejamento. Então, tem zero a ver, entre aspas, com confeitaria. E aí, eu levei esses bem casadinhos, né? Humildes, com lacinho torto, de umas fitas velhas que tinha em casa, e eles gostaram, e uma amiga, que é minha incentivadora, minha primeira incentivadora do trabalho, falou assim, eu quero fazer uma encomenda. Faz pra mim. Eu falei, faço. Aí eu falei, vou ficar rica vendendo doce. Rica! Vou ficar rica daí. Vou vender doces. Eu achei que era super fácil. E eu fui entendendo a dificuldade do bem casado que a Shirley perguntou. É que assim, eu ficava pensando, gente, é farinha, açúcar, porque pouquíssimos os ingredientes de um bem casado. Farinha, açúcar e ovo. E tá me cobrando R$3, é isso mesmo que eu tô entendendo? Só que tem um monte de processos. Não, você pensa, não tem como dar errado, né? Mas daí você como o pudim que eu mostrei pra ela no vídeo. Também eram 3 ingredientes. É maravilhoso, aquele pudim, inclusive. E deu errado, né? Então, se você não tiver o dom... Podia botar na tela essa hora esse pudim. Não. Eu acho que não é uma boa ideia. Vai dar uma queda no engajamento. Vai dar uma queda. E a gente preza, né? YouTube derruba, pô. E aí, me perdi. Então, você tem que fazer a massa. Bem casado, Você tem que fazer 1 a 1. Porque assim, existem máquinas de bem casado, tá? Aí eu cresci, empresa e tudo. Você pode comprar uma máquina de pingar os bem casados, fazer em volume. Só que não existe máquina para embalar 1 a 1 e fazer lacinho 1 a 1. Não inventaram ainda essa máquina. Nossa. Então é você que tem que fazer. Se você fosse depender de fazer um laço... E eu, a rainha, eu me tornei, o meu laço era muito horroroso, eu me tornei a rainha dos laços, eu ensino a fazer laço, agora laço, aquele laço perfeito de presente, porque eu fiz tanto laço na vida, e aí eu vi eu identifiquei uma oportunidade de negócio, eu não fiquei apaixonada pela confeitaria, porque eu já estava com essa coisa de incômodo, mas eu não conhecia o empreendedorismo. É interessante, eu era bem esclarecida, mas eu não conhecia o empreendedorismo, não conhecia rede social, você vê. Eu era uma executiva. E não quer dizer que, se você está num cargo alto, que você sabe de tudo que está acontecendo. Eu estava totalmente alienada a isso aqui, né? E tava o movimento era menor, mas já existia um movimento. E aí eu comecei a fazer os bem casados e pensei, cara, será que é isso? Será que eu vou fazer doces? E aí eu comecei a aceitar encomendas de absolutamente tudo, sem nenhum curso. Mas até então, você não tinha o hábito de fazer doces? Eu não fazia nada, só uma lasanha que é linda, maravilhosa, até hoje que eu faço, minha família ama. Olha que e era isso, que é uma lasanha que eu tenho um segredinho lá. Só isso que eu fazia, coisas especiais. Não, e aí entra bem o que a gente fala sempre, né? Você vê a oportunidade... E é ali nesse viés, porque daí se ela não era da confeitaria, mas ela viu a oportunidade, né? Onde era uma dificuldade de encontrar. Sabe onde foi a oportunidade que eu vi? Na margem de lucro. Porque eu pensava assim, minha cabeça era assim. Ainda mais longe ainda. Eu não pensei na dificuldade, que foi insana. Eu pensei assim, cara, a margem de lucro desse produto é altíssima. Porque, na verdade, o que pega é a mão de obra, não é a margem de lucro. E eu ainda não estava madura com essa questão da mão de obra, né? E eu falei, cara, é um produto bom, uma margem de lucro ótima. E também lembrei que não vendia nas casas de festa, ou seja, existia uma demanda ali, poderia até chamar de reprimida, porque só aquele produto, ele saía ali do mix de produtos da casa de festa. Eu falei, então tem alguma coisa especial. E aí comecei a investigar, pesquisar, comprar, enfim. E aí fui atendendo os pedidos, peguei um casamento, a pessoa teve coragem. Um casamento chique, não foi casamento... Você mostrou uma foto antes? Não, ela trabalhava comigo na baia da frente. Tipo, ela conhecia e sabia que eu tava começando. Foi mais pelo gosto, então, mas do que pela beleza. Ela pediu uma degustação e aí eu fiz a degustação. Fiz a degustação já com a decoração da festa. Então eu falei, como é que vai ser a festa? Eu pesquisei, não sabia o nome dos produtos, gente. Eu não sabia o nome da fita, como é que chama. É um materialzinho que desfia, moço. Eu falava assim, eu não sabia nome de produto. E aí fiz uma caixinha como se fosse da festa. Eu descobri essa habilidade. Foi meio que um dom mesmo. Então, mas olha só como tá ligado. Desculpa te cortar, mas... Ela falou ali, né? Não tinha nada a ver com a confeitaria. Tem, porque ela trabalhava totalmente com planejamento. Isso aí nada mais é do que um planejamento, então, né? E eu ia falar até, complementar outra coisa, que eu acho que é um dos pontos em comum que eu vejo das pessoas bem-sucedidas, assim. Tem um perfil de pessoa que é absolutamente incontestável, que é a pessoa que resolve. Sabe a pessoa que resolve? A pessoa que resolve é a pessoa tá de frente que com ela. Não sabe como, mas ela vai lá e descobre, nem que não seja com os termos corretos. Cara, eu quero um negócio desfiadinho,
Aonde que eu encontro? Tipo isso, não é isso. Cara, vai no Google, vai ler, faz o que tiver que Quem ser quer feito. faz, Você sabe quem que... quer faz, quem não quer arruma uma desculpa, né? Você sabe que o Orkut tá voltando, né? Já vou falar? Sim, rede social. oxe. Eu tinha uma comunidade, não tinha muitas não, mas eu tinha uma comunidade que era minha. Eu falei, foi feita pra mim, que é Relaxa, eu tenho um plano. eu participava Sério? dessa comunidade. Relaxa que eu tenho um plano. Aí tinha um Cara. super-homem assim na frente. Aí eu falava, cara, fui eu que criei, eu nem percebi. Relaxa que eu tenho um plano. Nossa, Porque eu tenho um plano pra tudo. saudade. Assim, é respirar e falar assim, calma, vamos lá. Uhum. Ou então quando alguém me fala assim, não tem como. Não, peraí. Claro, é impossível não ter como alguma coisa. Só tem que ter foco na solução. Quando algum funcionário vê algum funcionário, alguma assistente minha fala assim, cara, não tem como. Eu falei, não, peraí. Se alguém tem conseguiu, você Eu consegue. sempre acho isso. Né? Eu sempre parto desse princípio. E aí eu entreguei essa degustação com a decoração da festa, que inclusive foi a mesma decoração e ela fechou a festa comigo. Caraca. Uma festa num sítio, inclusive eu fui convidada da Nossa. festa. Num sítio bucólico maravilhoso no Rio de Janeiro. E meus bem-casados estavam lá e foi a minha primeira grande encomenda. E nunca mais parei de fazer encomenda. Ei, mas aí você curtiu a vibe, assim, da confeitaria? Curti. E aí Se encontrou, dá pra dizer que você se encontrou? Cara, eu me encontrei. É. Assim, eu acho que... Eu sou muito prática, racional. E ao mesmo tempo, é uma mistura, né? Igual eu tenho um meme acho que é Marília Gabriela, que fala, tenho uma vibe caótica. Ah, muito bom. Mas... Porque eu sou ao mesmo tempo bem emocional, mas muito racional também. Tem muito de homem e mulher aqui na minha mente, como funciona a minha mente, né? Para resolver as coisas, né? A gente tem que respirar. E aí eu pensei nessa coisa da lucratividade, depois eu pensei, eu já estava a fim de um caminho, né? Será que esse é o caminho? Mas eu também, nessa época, eu estava pedindo muito essa orientação a Deus, sabe? Eu falei assim, o que vai ser? O que eu quero? Eu não sei se é isso que eu quero. Eu não tô... E eu tinha sido promovida. Uma decisão grande, né? Você largar o mundo corporativo. Eu não tava mal. Eu tinha acabado de ser promovida pelo próprio vice-presidente da holding, que eu posso falar que é da Telefônica. Você sentar numa mesa com o vice-presidente de uma empresa, que ele mesmo te promoveu junto com a tua chefe, porque isso era muito importante. Cara. E 6 meses depois ela já estava falando, olha, a gente quer que você vire e não sei o quê. E eu já estava nessa coisa assim, eu falei, caramba... São coisas que a pessoa, às vezes, por um movimento de ego, não sai disso nunca. Nunca. Né? Porque daí acaba ficando presa a essa circunstância. O que faz ter tido mais peso ainda na tua decisão, né? Porque você foi pro zero, né? Fui, pro zero mesmo. Pro zero, pro zero você mesmo. saiu de lá da sala do VP lá. Foi pro zero, porque zero. eu não saí quando eu tava consolidada na confeitaria. Eu percebi que para eu estar consolidada, eu precisava sair. Era diferente. Eu percebi isso. Tinha que mergulhar, né? O que as pessoas pensam é que ela precisa de um tempo para ela ganhar mais dinheiro aqui, para ela vir ganhar dinheiro no que ela quer fazer para a vida. Mas o que elas não entendem é que enquanto ela não virar essa chave aqui, ela não vai fazer acontecer aqui. Porque a tua cabeça está sempre dividida. Você pode manter num razoável ali, mas nunca vai explodir o teu negócio se você estiver vinculado a outro negócio de outra pessoa. Eu falo isso de forma consciente, porque eu não sou aquela pessoa que vende a qualquer custo. Eu não vendo. Isso é um valor da minha empresa. A gente não vende a qualquer custo. Quando vem até, se é suporte freelancer para atender os alunos novos que entram, eu falo, não é para convencer ninguém a comprar, é para ajudar a comprar. Eu não quero, quero vender a qualquer custo, que é o que hoje o mercado digital faz, né? Chega de desculpas. Isso. Não, eu mostro, sim, prova social, os depoimentos reais, de pessoas reais. Eu apresento tudo que eu tenho para oferecer, mas não vendo a qualquer custo. E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu também não fico falando assim, você tem que largar a CLT, porque eu já vi muita gente falando. Que você é CLT, rasga a carteira de trabalho, você tem que largar. Eu sou muito racional em tudo. Sou muito moderada. Eu não sou investidora arrojada, até para investir, eu sou moderada. Eu dou sempre um passo, depois o outro passo, mas dou. Eu acho que é importante dar esse passo. Perfeito. Então, quando você vai fazer essa transição, você também tem que saber o que você tem de custo fixo, que dívida que você tem ainda pendente, porque você vai, como a Anderson falou, pro zero.
praticamente pro zero. Para além do zero, né? Exatamente. Pro negativo. Praticamente pro zero ou pro negativo para você trabalhar no teu sonho. E aí você tem família, você tem dívida, você tem casa para pagar, você tem pendências, que aí você tem que fazer um planejamento. Eu fiz um planejamento para eu sair. Eu pedi demissão, eu não tive... Ninguém me mandou embora, né? Porque não tinha justificativa. Mas eu fiz um plano. Um plano de curto, médio e longo prazo. O que era esse curto, médio e longo prazo? Quanto que eu ia aguentar? Porque quando você toma essa decisão, você não aguenta mais. Você fica assim, não vou esperar mais, mas aqui eu seguro, até aqui eu seguro. E era um plano assim, era o melhor cenário a sair hoje. Consigo esperar até o meio do ano? Falei assim, cara, no máximo eu saio em dezembro. Aí eu botei uma planilha, todos os meus custos fixos, dívidas que iam acabar ali no meio do ano. Obviamente você parou de fazer novas dívidas, porque você na já verdade, tá numa transição, eu nunca tive dívida. Eu sempre... como eu comemoro que eu falo que eu nunca tive Covid, eu também nunca tive dívida. Dívida, eu entendo quando você está endividado e que você não consegue dar conta. Eu tinha, naquela época, uma parcela de um carro, por exemplo. Não, eu digo dívida. Na real, dívida talvez não seja o melhor termo. Mas, por exemplo, ao invés de você comprar... Não, a investimento. coleção nova no shopping. Investimento. Não, já vou segurar a onda na roupa, vou segurar porque... Não, nem o investimento que eu já estava focada. Para eu fazer isso, você já sabe, já imagina como é que eu sou. Então, eu queria, sim, focar na confeitaria, mas eu não adquiri mais nada, não investi mais em nada, eu estava ali me ajustando. E aí eu fiz um cálculo de rescisão, sendo mandada embora ou pedindo demissão. Tinha esses 2 cenários em cada mês. Ótimo. Quanto eu devia no final do mês... E quanto que seria se eu pedisse demissão em abril? Eu sabia quanto que eu ganharia pedindo demissão ou sendo mandado embora e quanto eu tinha para pagar. E quanto que eu precisava faturar para eu conseguir continuar me mantendo. A gente precisa ser realista. Prazer, vida. Nossa, Essa é a doida vida. da planilha. Pensa, planilha. Mas eu queria ressaltar um ponto aqui, Débora. Muito legal isso que você falou, porque assim, eu vejo que as pessoas... infelizmente, a gente acaba sendo muito emocional. Eu até falo que eu comemoro que eu descobri recentemente nas minhas sessões de análise, porque eu sempre achei que eu sempre fui muito racional, sabe? Sempre, minha mãe fala, não, Anderson é muito razão e não sei o que e tal. Eu real, discordo. Então, a minha... Pelo pouquinho de nada, um palitinho que eu te conheço, eu discordo um pouco. E a minha analista também discorda. Eu sou um pouco analista, eu sou um pouco analista. E aí eu fui na dela. Não, porque assim, ela falou, não, Anderson... Você é muito emocional, na verdade. Só que eu desenvolvi racionalidade dentro da minha emoção. Então, o que eu acho que potencializou muita coisa. Porque eu tenho muita empatia. Se eu fosse muito racional, eu teria pouca empatia. Porque eu não conseguiria entender muito a emoção do outro, por exemplo. E eu acho que você talvez também, seja isso. Você também, eu acho que é mais talvez emoção. Seja isso. E você eu sou aprendeu a segurar muita a onda, emoção. Né? E eu acho que no meu caso... as minhas circunstâncias me fizeram a desenvolver essa parte racional. E eu acho que os dois juntos fazem muita diferença. Que é o conceito, na verdade, de inteligência emocional. Se a gente vai lá no livro do Goleman, eu acho, né? Que é o livro que ele vai dizer o seguinte, cara, é você realmente conciliar razão e emoção. Isso é inteligência emocional. Eu falo isso, eu falo que inteligência emocional, e eu falo muito de inteligência emocional. Porque quando você desenvolve inteligência emocional... Porque eu falo que inteligência emocional não é você não se estressar. Porque as pessoas você não tem inteligência emocional, tá se estressando. Eu falo assim, não, eu sou humana, é diferente, eu sou um ser humano. Inteligência emocional é você sim ter uma situação de estresse, mas saber conduzir essa situação. Como é que você vai fazer? Ou sair daquela situação. Eu chego numa situação de estresse por algum problema, alguma adversidade, você tá controlado, e aí né? Vamos lá. Aí isso é inteligência emocional. Eu vou sofrer por isso aqui em algum momento, mas vamos resolver o que tem que ser resolvido. Perfeito. Fazer o que tem que ser feito. Até porque se você não explodir uma hora, vai chegar a um ponto que você não aguenta mais, né? Você vai ter explodir, estresse não é não ter inteligência emocional, é humano. Inteligência emocional é quando você consegue ter o autodomínio sobre as situações para que você não deixe as coisas saírem do controle. Ou, no mínimo, identificar quando são as emoções que estão no controle. Isso. Porque tem aquela frase que é nunca prometa nada quando estiver muito feliz e nunca tome nenhuma decisão quando estiver muito triste. Cara, isso é inteligência emocional. Eu tenho outra frase também, veia, boa. Né? Nunca vá fazer compra quando estiver com fome. Perfeito, não. Nunca vá no supermercado com fome. Um livro que eu li. É verdade. É muito real. Muito real. Falando também de inteligência emocional e tudo mais, entra também nos negócios que nem ali, o Ander mesmo sempre fala, a gente
aqui o que é bom da Sulformos é que a gente não precisa mentir. O nosso produto, ele é bom e a gente vai vender ele porque ele é bom. Isso é muito maravilhoso, demais. Né? E eu acho que é o que acontece quando você vai vender o teu curso. Você fala, não precisa falar pra pessoa, larga, rasga, venha. Até porque é uma responsabilidade, um peso que você tá trazendo pro teu negócio. Você pegou o ponto. Olha, o que vem de aluno ou prospectivo aluno no direct do Instagram, quando eu estou com o meu lançamento rolando ou quando eu abri as vagas da minha formação, falando, tia, eu tô com muita dúvida se eu compro, se eu não compro, porque é um investimento, eu sei que vai mudar minha vida, eu sinto isso, mas é um investimento. Ou quando fala, eu tô cheia de dívida, mas eu pagaria, eu sempre, via de regra, falo, não compra. Juro pra você. Eu falo isso ao vivo, eu mostro as mensagens, eu falo, não compra. Porque se você tem alguma dúvida sobre esse investimento, é sinal que você não vai tirar proveito absoluto desse investimento. Eu quero que você tire proveito. Quando eu falo que eu escolho meu aluno, eu falo isso, eu escolho meu aluno. Como é que você escolhe seu aluno? Você faz um nivelamento, uma aplicação? Não, eu escolho meu aluno assim, direcionando o tipo de conteúdo e o meu discurso. Eu falo, não vem. Eu fiz uma live antes, ainda tá salva no Instagram, eu acho. Não sei se eu tirei, porque ela é muito valiosa. Que é uma live onde todo o meu objetivo era convencer a pessoa a desistir da confeitaria. Falei, desista. O nome da live era Desista. Caraca, muito bom, hein? E eu falava, eu vou te convencer hoje a desistir da confeitaria. E eu falava tudo que a pessoa, se ela se identifica com determinados pontos que eu falei, ela podia desistir. Desiste logo, porque eu falei, semana que vem eu começo meu lançamento. Então eu quero você que pensa assim, nem venha, desista. E isso abriu a mente de tanta gente, obviamente, que eu não queria que ninguém desistisse, né? Isso não era o meu objetivo, porque eu não quero que ninguém desista do seu sonho, mas eu queria dar um choque de realidade, parar de simplesmente ficar tentando convencer as pessoas a fazerem o que é certo para elas, porque é cansativo isso. Você fica tentando convencer as pessoas a fazer o que é certo para elas, mostrar o que é certo, e as pessoas não acordam. E essa live foi muito importante, porque muita gente, mas você não tem noção de quanto feedback e retorno que eu tive. Falando assim, você abriu minha mente. Eu até tenho 2 pontos aqui. Um seria sobre ética nas vendas, que você mencionou. Daí a Shir complementou com o que eu iria complementar também. Mas isso é muito legal, cara, porque quando você acredita de verdade, e aqui eu vou trazer para dentro de uma realidade de uma confeiteira, de um confeiteiro, enfim, de um empreendedor de confeitaria. Se você acredita que o teu produto é bom, você não tem medo de dar uma amostra, né? Você não tem receio. Se você acredita naquilo, você não precisa implorar pra pessoa. Cara, você tá fazendo um bem pra ela. Você tem que acreditar no teu produto a ponto de saber o seguinte, cara, é quase um privilégio você comer esse produto. Sem soberba, né? Quase não. Sem arrogância, um privilégio. Mas se você se dedicou, fez um curso, comprou lá um chefe, né? Comprou um chefe não, né? Comprou um curso. Ainda no momento, ainda não tô vendendo o chefe. Não tô vendendo o chefe. Mas comprou um curso, você fez um baita investimento pra ter um bom produto, pra ter uma boa estratégia, uma boa apresentação. Cara, você tá entregando muita coisa além de um pedaço de uma fatia de bolo pra aquela pessoa. Então, cara, chega com esse nível de confiança pra oferecer teu produto. Eu vou te falar uma abordagem, uma resposta que eu ensino e que dá certo. Até os alunos falam assim, eu fiz isso hoje, deu super certo. Manda escrito, manda o print da avaliação do iFood. Quando a pessoa fala que tá caro, eu falo, você não tem que ficar ofendido, né? Porque isso aí é a opinião do outro sobre um produto que às vezes ele nem conhece. Eu acho que você pode simplesmente falar assim, olha, quando você comer, se tiver oportunidade de comer a minha fatia, você vai achar que está barato, inclusive vai pedir uma outra, de tão maravilhosa que é. Você nunca comeu uma fatia como essa. E aí eu falo, mas aí você tem que bancar. Tem que ser bom. Tem que bancar. Não, porque, como você falou, você fala que seu produto é bom porque é bom. Se for, mas é referência. É isso aí. A minha formação, ela muda a vida de milhares de pessoas. Eu tenho provas sociais. Eu não digo isso, eu não escrevo isso. Eu tenho as próprias pessoas falando. Então, eu não preciso convencer. É o que eu falo com as pessoas no direct. Eu não preciso convencer você. Você precisa estar convencido de que você precisa de mudança para sua vida. E a mesma coisa o doce. E aí, quando você se coloca com segurança, você leva de boa essa crítica. E você fala assim, olha, eu te entendo. Mas é porque você nunca comeu minha torta. Isso. E quando você comer, você vai querer pagar o dobro. Eu te desafio. Você quer fazer seu pedido agora? Você vai me falar depois se não foi a melhor torta que você já comeu. Cara, só esse discurso eu tenho vontade de comprar. Com certeza, só essa autoconfiança. Eu falo assim, mesmo que seja pra querer provar que a pessoa tá errada. Eu falo, não, então eu quero. É que nem a pessoa com uma boa autoestima, com autoconfiança. Cara, ela chega, você presta atenção no que ela vai dizer, porque ela já se vendeu bem, né? Tipo, ela já conseguiu
passar confiança, credibilidade no que ela vai te dizer. Aí ela tem que bancar. Ela tem que bancar. Tem que bancar. E às vezes pode ser autoestima e pode ser só outra coisa. Sabe aquela né? comida, sabe aquela comida boa que tu vê o preço lá em cima e fala que não é possível, deve ser muito bom. Você come e fala, caramba, cara, gastei meu dinheiro com isso. Acontece. Sim. Por isso que eu falo com meus alunos, você tem que aplicar. E eu queria aproveitar até pra gente ampliar um pouco mais esse assunto, porque eu acho, você falou ali sobre a questão de preço, né? De tipo, que a precificação o preço é caro, o produto é caro e tudo mais. Cara, às vezes, gente, eu acho que tem um negócio tem várias fases, né? Uhum. E às vezes no início, você tem que detectar qual fase está o seu negócio. Porque se o seu negócio está numa fase de abertura de mercado, né? Se você ainda não tem um nome consolidado, cara, você tem que fazer amostras menores do teu produto. Porque se ele é bom, as pessoas precisam no mínimo experimentar. O preço do quilo é o mesmo. Se você vender 100 gramas, ou 1 quilo, ou 30 gramas do teu produto, é o mesmo preço. Só que você vai gerar uma experimentação. Se o teu produto é bom, ela não vai querer comer só aquilo. E mesmo que ela queira, invista na venda recorrente, né? Numa venda mais frequente, que no final do mês, talvez dê 1 quilo por cliente, né? Talvez dê um... São muitas soluções. Essa é uma das soluções, assim. Tanto que, na minha precificação... Assim, eu não procuro não ficar olhando muito planilhas de precificação do mercado, porque eu criei uma planilha, eu mesma criei. Como dona Shirley falou que eu sou a louca da planilha, eu sou a louca da planilha. Mas eu fui obrigada a aprender Excel nesses trabalhos que eu fui colocada, que eu não queria. Eu sempre odiei número. Nunca quis ser de exatas, e é bom que eu seja assim, para que eu diga pro confeiteiro que assim, eu odeio números, eu fiz comunicação para não somar 1 mais 1 igual a 2, mas eu fui obrigada a trabalhar assim e desenvolver essa competência. Isso significa que você também pode. Entendo que é importante, né? Extremamente importante. E aí, eu criei uma planilha de precificação, eu não contratei ninguém. Eu criei uma planilha de precificação com o olhar de confeiteira, ouvindo alunos e convidei 200 pessoas, que já eram meus alunos, para experimentar essa planilha numa aula gratuita, fechada, que ninguém sabia que ia ter, ninguém soube, já não sei quanto tempo atrás, e depois pedi o feedback. E eu acho que é assim que se faz. Eu falei assim, essa é a minha visão. Eu acho que eu atendi aqui perfeitamente é muito, mas eu acho que eu atendi bem a demanda da precificação, e o feedback foi ótimo. E numa das partes dessa planilha, existe exatamente esse ponto. E não na planilha explicando o que você falou, mas foi por esse motivo. Então, eu entendo que o preço ele pode ser dividido em 3. Você chega num preço... O preço de custo é indiscutível. Custo é custo. E o restante, você... especialmente a mão de obra, né? Ou a margem de lucro que você quer, isso é discutível. E aí eu penso que você pode escolher estar no mesmo patamar que o mercado. Você pode escolher estar um pouco acima do mercado, arrojado, que já quero entrar bem, já quero entrar acima, porque afinal de contas eu fiz uma formação de R$1.000 e poucos, e o meu produto é de qualidade, eu tenho, mesmo sendo arriscado. Eu quero estar um pouco mais competitivo, um pouquinho mais abaixo logo no início, porque eu estou entrando, eu quero ver como é que eu quero que me conheçam. E aí, essa coisa do abaixo, entra também na coisa da amostra, que não precisa estar abaixo, pode ser uma porção menor. O abaixo que eu digo é com ressalva, por exemplo. Então, eu vou colocar levemente abaixo do mercado o meu preço, mas eu tenho que deixar claro que aquilo ali é uma condição especial de lançamento. Eu tenho que deixar claro que não é porque eu estou me desvalorizando porque eu sou nova, comecei agora, não, olha, é uma condição especial para que você conheça o meu produto e por tempo limitado, para que a gente não perca ali na nossa margem de uma coisa que é devida, é o seu preço, né? Então existe essa coisa de vender uma porção menor, existe a degustação, até a degustação gratuita mesmo e a degustação paga, porque eu falo que degustação gratuita tem que ser uma degustação inteligente. Como é uma degustação inteligente? Direcionada. Você tem que entender para quem você está fazendo. Porque todo mundo quer comer um docinho de graça. Até uma carninha assada no mercado, o pessoal fica na fila para espetar a carne. Então você não vai ficar dando a torta direita. Você tem que saber para quem. Não existe almoço grátis, né? Você tem que ter uma Não existe troca, almoço grátis. Eu estava falando, respondi uma caixinha de perguntas semana passada sobre como fazer uma boa degustação de bem casado, logo para a rainha do bem casado. Aí eu falei assim, olha, eu vou dizer como eu fazia para casamentos. Eu fazia uma caixa com 4 bem casados e dava de graça para noiva. Por quê? Primeiro que eu fazia a degustação da vida dela. Então 90% dos casamentos eu fechava. Era certo, ou mais, tá?
quase sempre eu fechava. Porque eu entregava aquilo ali. Eu ensinava a noiva a degustar. O que é ensinar? Eu já explicava, olha, o que eu quero que você veja aqui no meu Bem Casado. Eu quero que você analise a massa, se você gosta do sabor, quantidade de recheio, se é uma quantidade que você gosta, a apresentação. Eu já entreguei, às vezes até em caixa de madeira, eu já entreguei degustação gratuita. Isso é eu sempre capricho, mudava. né, cara? Pô. Fazia uma cartinha, já mandava 4 unidades de 2 sabores. Porque quando você vai degustar, você quer degustar os 50 sabores. Eu quero um de cada. Que aí você aproveita e come um docinho bom também. E aí eu falava, mas pode me fazer aqui o de pistache? Eu falei assim, não, eu vou te dar 2 sabores só. Porque se você gostar da minha massa, da quantidade de recheio, desse sabor que eu vou te mostrar na minha apresentação, você concorda que qualquer recheio que você me peça vai ser incrível? Não sei o quê. Então, você fazer uma degustação gratuita, porém inteligente, sabendo que você vai fechar. Na verdade, o nome disso não é degustação, É degustação. claro, mas é marketing. Né? Porque quando uma marca, uma grande marca, coloca uma promotora lá no supermercado para fazer você experimentar o suco dela, não é pra dar suco, é pra você experimentar, pra você levar uma caixa. Isso. Então, quando você faz uma degustação, você tem que ter um pós pra que a pessoa compre, pra que aquilo gere venda, né? Tem que estar conectado. Exatamente, e fechar, né? Isso. Tem que fechar, o objetivo tem que ser fechar a venda. Tem que ter uma estratégia completa. Não, e tem mais um ponto também, né? Que além de você saber precificar perfeitamente, igual você falou, Lina, tem que saber quanto que foi de insumo, quanto que é de mão de obra, de tempo gasto, enfim. Os mínimos detalhes do gasto, tudo que você vai usar. Você tem que entender o quanto o teu produto é valioso. Você primeiro tem que dar valor pra ele, né? Porque se você entender que era o que a gente tava conversando no almoço, nossa, mas vai ficar caro e ninguém vai... Nem você vai pagar o preço, nem você tá comprando, você não vai conseguir vender. Teve uma marca aqui, que é o Madeiro aqui de Curitiba, né? Ele nasceu aqui em Curitiba. E eu lembro quando ele começou, eu não tinha nem começado a minha faculdade ainda, e era caro, era bem caro. Ainda é carinho, Ainda né? é caro. Só que ele fez uma estratégia que eu achei genial na época. Eu sempre fui entusiasta do marketing, minha formação é marketing, mas eu não tinha nem começado a minha faculdade na época. E ele, o que ele fez? Ele baixou o hambúrguer pra R$14,90 aqui em Curitiba na época. E era tipo 30 e poucos, o McDonald's vendia um Big Mac a 20, era precificado a mais. E ele não virava, ele falou, cara, baixou pra R$14,90. Cara, ele viciou essa cidade inteira no hambúrguer dele, e depois ele subiu. Foi um investimento de marketing, no caso dele. Só que ele botava tanta fé no produto dele, que ele falou, não, cara, eu tenho certeza que vai virar a chave. Então, ele poderia investir numa publicidade na Globo, ele poderia investir 3 milhões por publicidade no intervalo do Jornal Nacional, mas ele resolveu, nesse caso, diminuir a margem, que foi um investimento de marketing igual. Só que o que ele fez? Ele gerou uma experimentação, porque uma coisa é na publicidade, uma foto, outra coisa é você morder o produto, que é o que você fez com os Bem Casados. Aí, cara, a chance de você vender aumenta, tipo assim, 80% se o teu produto é bom. E aí, hoje, estamos aqui nós pagando R$40 no sanduíche. A necessidade de comprar outro, né? Há mais de 10 anos, né? Você avalia o todo também, né? Tipo, o que ele fez, né? O que ele fez ali foi, sim, gerou experimentação e tudo, mas existia uma inteligência por trás daquilo ali, uma estratégia, um objetivo e com certeza começo, um prazo, meio, fim, né? um tempo para que isso acontecesse, para que eu conseguisse bancar isso daí. Isso tudo é uma formação de mentalidade que aos poucos o cara que é de marketing ou que tem alguém de uma agência trabalhando para ele ou uma equipe ou alguém que já tem essa mentalidade formada como eu que vim de mercado, eu entendo bastante de negócio, eu olho, eu bato o olho, já traço uma estratégia. Eu saio na frente, né, de outros confeiteiros, mas eu vejo que é possível desenvolver. Eu tenho muitas alunas, né, e até uma que deu um depoimento agora, que eu acho incrível. Se vocês assistirem o depoimento, vocês ficam assim, cara, do caramba. Por quê? Ela começou do zero comigo, CLT, começou fazendo alguns cursos no ateliê, e aí eu convidei ela para fazer no final do ano uma live comigo de turbinada de sucesso, que eu chamo de turbinada de sucesso. Porque ela deixou CLT, ela já fatura seus milhares de reais trabalhando no ateliê em casa. E aí, eu queria que ela falasse sobre o resultado de fim de ano. Cara, ela trouxe... Eu me senti numa mesa, conversando com uma gerente ali de negócios, me passa aí o teu resultado do mês. Ela me passou
Eu não esperava isso tudo, eu esperava que ela falasse só dos R$1.000, milhares de reais que ela faturou. Quanto que ela faturou de bruto, quanto foi de encomenda de Natal, dessas encomendas quanto foi de bolos decorados, porque é extra fim de ano. Desses, qual foi o lucro líquido dela, qual foi o ticket médio dos dois e quantos novos clientes estavam dentre essas encomendas, porque ela tem uma meta de novos clientes, ela não tem uma meta só de venda de faturamento. Ela tem uma meta de faturamento, meta de ticket médio e meta de novos clientes, porque para ela importa que dentro daquelas vendas que aumenta, tenha novos clientes. E assim... por isso que eu sou boba, assim, eu fico babando meus alunos, cara, porque isso é uma mudança de mentalidade de alguém que não sabia, como ela falou agora no evento. Obviamente eu convidei ela para um evento presencial que eu fiz só com um pequeno grupo representando os alunos. Ela falou assim, como é que ela falou? Eu deixava a vida me levar. Deixava a vida me levar, tava um preço. E você vê uma pessoa que fazia isso e agora me apresenta um relatório e aí os alunos, eles costumam me apresentar relatórios, né? Isso aí não é um módulo do curso, não. Eles mandam por direct pra mim, eu faço de tudo pra sempre ler esses relatórios. Porque eles viram isso, a partir de agora ficou até mais recorrente depois dessa entrevista, dessa live que ela fez lá no final de 2021. E aí eles viram isso, e aí agora me mandam, olha, meu ticket médio é tantos clientes novos, e aí gera uma inteligência num negócio pequeno. E é a inteligência que você falou do Madeiro, a inteligência faz muita diferença na ação. Porque se você só replicar e não souber a inteligência que tem por trás do que a pessoa está fazendo, você vai e quebra. E isso eu acho uma coisa muito legal do trabalho que a Débora faz, tanto nos teus cursos, quanto na rede social mesmo dela, que é trazer esse combo de informação. Porque por exemplo, quando minha mãe vendia pão, lá atrás, não tinha glamour nenhum, era meio que um lance tipo, que dona de casa fazia e tal. Pô, era um baita empreendedorismo, na real. É um baita empreendedorismo, né? E eu, socialmente falando, já falei aqui outras vezes, que antes eu ficava putaço, assim, com a política. Eu falava, não, cara, e entrava nos embates e tal. Até o momento que eu descobri, cara, que eu entendi, na real, que não adianta. Não que não adiante ter consciência política, não é esse o meu ponto, mas que a mudança real é a gente que acaba fazendo. Porque uma mudança política, ela demora décadas, ou séculos até mesmo, para poder acontecer. Então, no Brasil, eu acredito que o problema é a educação. E a educação precisa de uma geração de, sei lá, de quase 30 anos para mudar. O problema é que essa mudança não começou ainda. Então não vai ser ano que vem, não vai ser daqui 5 anos, daqui 10 anos. Agora, qual outra oportunidade um governo dá? Isso não só no Brasil, até fora, tá? Um governo dá de você triplicar, quadruplicar a sua renda. Qual estatal, qual concurso público faz isso em menos de um ano? Porque pra você passar por um concurso público, as pessoas romantizam demais o rolê. Cara, você tem que estudar 4, 5 anos. E pra você estudar bem, você tem que largar o emprego. Então você tem o custo de não ter um salário. Não, e pra você pegar um salário top dos concursos que são... Pega concorrido. Tem uma galera que só faz isso da vida, concurseiro e tal. Nada é fácil, nada é simples. Então, até a medicina, o pessoal fala, pô, ganha bem sim, você trabalha 10 anos. Você investe muito numa faculdade para trabalhar por 10 anos para daí começar a ganhar bem. Qual que é o custo? Em quanto tempo ainda vai se pagar? É 15 anos para se pagar a medicina? Porque se a gente for avaliar o quanto custou ela, cara, é um baita investimento. Então, nada é simples, nada é romantizado. Agora, eu fico muito contente, e daí, os meus parabéns até, Débora, pro teu trabalho, por ter pessoas que fomentem isso hoje, um empreendedorismo de verdade dentro de casa. Porque é empreendedorismo real. Porque uma pessoa que às vezes ganha até um salário numa empresa, chega em casa e consegue dobrar esse salário vendendo brigadeiro... Uma pessoa que fatura 20 mil, 25 mil, que são as minhas alunas, às vezes dentro da sua casa, pra mim, isso é uma vitória. Parece inacreditável, porque 20 mil é um salário de um gerentão ou até de um diretor numa empresa grande. E aí você vendendo doce, eu fico emocionada, cara. Com certeza. E assim, falando muito sinceramente, eu sou professora de confeitaria. Confeitaria, com muito orgulho. Eu não sou professora de negócios. Mas o que aconteceu? Eu via muita gente patinando no negócio, aprendendo tudo de bom, fazendo todos os meus cursos,
com potencial, mas patinando. E eu dava várias consultorias, como a gente já bateu vários papos, já bati papo com o pessoal da equipe, fico horas falando sobre, trazendo algumas dicas, alguns apontamentos, não só para Sulfor, mas todos os meus parceiros, que eu tiver um tempo para... Porque eu sei, eu tenho uma visão de negócio, então eu não me furto de compartilhar. Não é só com os parceiros. E não é por vantagem, por querer alguma vantagem, é porque eu tenho vontade de falar, né, de contribuir. E isso acontece com muita gente. E acontecia com muitos alunos também. Eu falava, não faz isso, vamos lá que eu vou te explicar. E aí, na pandemia, eu me senti na obrigação. Na obrigação. Não é uma coisa que eu amo fazer. Assim, não é uma coisa que eu faço porque eu prefiro ensinar negócios. Eu prefiro ensinar doce. Assim como a confeiteira gosta de ir para a cozinha fazer doce. Eu crio produtos, minha cozinha, meu ateliê é um laboratório. Eu só ensino doce que vende, porque eu ensino para vender. Eu ensino doce que vende. Quando eu estou ensinando, eu estou pensando em como vai ser o custo daquela receita, qual a precificação daquela receita, como é que vai ser, como é a facilidade de colocar em prática numa cozinha dentro de casa. É muito pensado o doce que eu ensino, como é que ele está sendo visto no mercado agora, esses sabores estão sendo usados. Eu não ensino receita porque eu sei cozinhar, eu sei confeitar. Eu ensino receita porque eu sei elaborar sabores e conectar texturas e pensar no cliente final, e porque eu penso muito na confeiteira. Então eu amo ensinar confeitaria, e eu faço o tempo inteiro questão de deixar isso claro. Mas, e aí eu vou fazer um comparativo com a confeiteira, né? Porque eu precisei tomar essa responsabilidade para mim, de alguém que tinha um conhecimento importante guardado, e especialmente na pandemia vi pessoas entrando em desespero ou paralisando. Existiam duas situações, dois grupos, confeiteiras desesperadas e confeiteiras paralisadas, com medo de vender, e eu não queria que ninguém paralisasse, porque houve um movimento de algumas professoras, não, por respeito, eu falei assim, não, por respeito não, a gente vai respeitar a lei. As leis estão aqui, a gente vai cumprir as leis, vocês não vão paralisar. Vocês precisam viver? Vocês paralisarem aqui, como é que vai ser o teu negócio? Eu não sabia que a iFood ia crescer, que um monte de coisa ia acontecer, que delivery, o que eu sabia é que eu não podia deixar elas paralisarem, porque o meu dinheiro estava garantido. E o delas também, né? Muitos vêm dali, né? Exatamente. Como que ia ficar sem uma renda? Não, o meu dinheiro estava garantido. Eu tenho capital de giro, porque eu sou uma pessoa que tem mentalidade financeira. Eu tenho capital de giro, eu conseguiria ficar, inclusive, a pandemia inteira fazendo live sem vender curso. Sinceramente falando, porque eu organizo meus custos, eu tenho uma mentalidade financeira muito esclarecida. Agora, eu via que elas precisavam daquilo para vender, e eu nunca tinha ensinado isso formalmente. E aí eu resolvi, num dado momento, foi uns 6 meses depois do início da pandemia, eu comecei a fazer muitas lives gratuitas, muitos projetos gratuitos, muitos, e resolvi criar mesmo uma formação com esse viés. Então, é o que eu mais gosto de fazer? Não é o que eu mais gosto de fazer. Eu sei fazer muito bem. Senão eu ficava lá no mercado corporativo, negociando, falando de negócio. Mas quando eu vi que agregando a parte de confeitaria, que é o que eu amo fazer, que é confeitar e ensinar a confeitar, aquilo ali, sim, poderia mudar vidas, e mudou em tão pouco tempo a vida de muita gente, eu me senti na obrigação. Sabe como é uma responsabilidade que você tem de você fazer aquilo ali, porque você sabe, você tem um conhecimento ali, você precisa passar adiante aquele conhecimento, e aí que eu incluí a parte de negócio dentro da minha formação, que não é só empreendedorismo e precificação, porque a pessoa quando... Tem muita gente que está agora ensinando, que eu acho que tem que ter mais pessoas mesmo ensinando, fala assim, agora vai ter aula de precificação, e você limitar um campo muito pequenininho ao que é estruturar uma empresa. Existem muitos pilares para você estruturar uma empresa. Só que a confeiteira, nós não estamos preparados para isso, que a gente quer fazer doce. Então você precisa, com calma, explicar cada um desses pilares para que a pessoa realmente ganhe dinheiro e viva bem de confeitaria. Sim. Isso, lá na Sulformos, é o que a gente chama de sustentabilidade ampla, por exemplo, porque é exatamente o que a gente defende. A gente defende que se uma pessoa tem que virar à noite por muito tempo, não é sustentável. Eu falo isso depois. Não é sustentável. Não é sustentável. E você queria ensinar doce, mas você percebeu que não era sustentável ensinar só o doce,
porque a pessoa precificava errado, ou tinha mentalidade errada, ou trabalhava errado. Então, até aprendi a fazer o doce, mas todo o restante, se você acaba não tendo pelo menos uma boa noção, cara, não é sustentável. Vai durar 6 meses, vai durar 1 ano, e às vezes no final a pessoa, além de não acabar com dinheiro, acaba com uma dívida, porque investiu errado, fez um monte de coisa errada. É um círculo vicioso. E às vezes nem desiste da confeitaria, mas continua sofrendo por longos anos sem ganhar nada. Eu nunca gostei desses memes, não sei se vocês já viram. Sempre vi aqueles memes da confeiteira, todo mundo dormindo e a janela acesa, a confeiteira com a janela. Eu nunca nem repostei isso, porque eu não recebo isso pra minha vida. Nunca, nem quando eu só vendia doce. O que eu digo, que é o que você falou, existem datas especiais, assim como existem projetos dentro da Suformas, projetos dentro da minha empresa, que a gente vai sangrar. Eu sempre falo assim, a gente vai sangrar, porque é para um bem maior, vai todo mundo pontual, trabalhar. Né? Não pode ser recorrente. Isso, pode ser porque não se sustenta, você perde a alegria. Você pode amar a confeitaria, mas você vai perder a alegria em algum momento se você tiver uma rotina assim. É porque uma coisa que eu já... Teve uma fase... Nossa, isso eu acho que eu já repeti muitas vezes nesse podcast. Que foi na minha vida, Coloca na pauta aqui pra gente cortar da próxima. Que foi a deriva. Ele já sabia que ia falar. Mas nessa fase da deriva, que foi entre eu começar o projeto da Suformas e os meus empregos anteriores... a minha crise não era financeira. Eu até conseguia pagar minhas contas. Era difícil e tal, mas conseguia pagar minhas contas. Era perspectiva. Era uma crise de perspectiva. Porque eu só não entendia que o passo que eu estava dando naquele momento ia me levar além. E essa questão que você falou de rotina, é isso. Você pode até nesse momento... E eu já virei muita noite, e hoje é uma fase que eu estou trabalhando bastante, porém eu estou trabalhando bastante para ali na frente trabalhar menos. Isso. Porque eu estou trabalhando hoje em muito planejamento, em capacitação de time, capacitação de equipe, para que daqui a pouco o time vá levando e eu vá ficando um pouco mais tranquilo. Parar de trabalhar? Não. É só para ser sustentável, só para eu conseguir aproveitar minha família, para eu conseguir fazer minhas viagens também, porque a caminhada ela tem que ser sustentável. Mas também não se iludam nesse lance de, ei, vou trabalhar só das 8 às 6 e não vou fazer mais nada da vida, porque a vida não é isso também. Tem especialmente no empreendedorismo. E especialmente no início, né? Porque o início é pauleira mesmo. Então se prepare pra... tem aquele lance, né, de larguei um emprego pra ir ser empreendedor e mandar na minha vida. Aí a pessoa trabalha 14 horas. E é isso no que início faz, é isso, né? Isso que faz as pessoas desistirem, né? Porque isso que faz. Porque daí não tem você vê que não tem perspectiva. dinheiro, você tá trabalhando um monte, mas você não tá vendo dinheiro, as tuas contas estão acumulando e você tá exausto. E você tá trabalhando 15 horas. O que é diferente de você trabalhar 15 horas num determinado momento da tua vida, sabendo que daqui a pouco você vai trabalhar 8. Então, quando você tem perspectiva, as coisas mudam. Por isso que é o planejamento. Ano passado eu fiz uma campanha, um movimento. Um micro movimento, né? Porque foi numa live, mas virou um movimento. De férias, agosto de 2022. Então, foi num lançamento que eu fiz ano passado, eu falei assim, eu quero todo mundo aqui até agosto de 2022 tirando férias com o dinheiro da confeitaria. E para tirar férias com o dinheiro da confeitaria tem que ter planejamento, você tem que ter o teu lucro, você tem que ter a capital de giro da empresa, você tem que ter o teu salário, tem que ter lá os dividendos da tua empresa, reserva, esse fundo, né? Exatamente. E várias, eu, às vezes já tinha até esquecido desse propósito, né? Ainda não chegou. Mas várias... No início do ano me mandaram, tia aqui, ó, hashtag agosto 2022, porque é importante ter, como você falou, fazer minhas viagens. Para mim, comer e viajar é o bom da vida. Eu não preciso morar num bairro nobre, eu não preciso ter o carro de luxo. Às vezes, quando a gente vê que é possível, sem você tirar de algum lugar, a gente vai sim usufruir do que a gente ganha e tá tudo bem. Mas cada um sabe o que é. Isso que eu falo, sucesso é relativo também e prosperidade relativa. Para mim, poder fazer minhas viagens, sabe? Para onde eu quiser. Não poupar com comida. Eu acho que eu fiz essa alusão no meu último lançamento e muita gente se tocou, né? Porque quem tem de família, não é de família abastada, eu não vou falar humilde porque o rico, tem muito rico humilde e muito pobre soberbo. Mas quem é de família pobre, né? A comida, o ato de comer é muito importante. Então, você não precisar olhar o preço de uma comida, de um restaurante, ou até mesmo de um delivery e comprar o que você quiser, isso tem valor, não tem preço, né? E eu falei assim, alguém aqui conta dinheiro, deixa de comer alguma coisa por causa do preço? Ou então fica assim, quando eu
tiver melhor, eu vou naquele restaurante. Então, qual o valor que teria para você não precisar escolher? Hoje eu não preciso fazer isso. E eu digo que não é pelo que eu trabalhei lá atrás, porque eu saí com a mão na frente e atrás. Eu pedi demissão. É pela confeitaria. Sim. No meu caso, essa questão de ter um propósito, né? Aliás, não de ter um propósito, mas no sentido de o sucesso ser relativo, né? A prosperidade, eu busco liberdade. Tipo, se eu for falar, eu quero ser livre. Então, o que é ser livre pra mim, né? Em vários padrões, cara, se eu quero comer, eu quero comer. Se eu quero viajar, eu quero viajar. Entendeu? Tá aí. Simples. Acho que eu vou tomar pra mim esse propósito, liberdade. Liberdade. Tipo, eu quero falar não. Isso, você quer falar não, você quer falar sim, você quer ser livre. A Shirley entende isso, né? Eu entendo, eu quero falar não. Eu fico sofrendo aqui no meio dos dois, né? Eu quero falar não e é isso. E ela fala não. E eu falo não. Só eu que sou amiga. Só que pra eu E tá tudo bem. E a amizade continua. Uma conclusão que eu Tudo bem. É sobre isso, tá tudo bem. Coraçãozinho. Mas assim, pra você ser realmente livre, aí nesse lance de consumo, você também precisa estar livre dos padrões. Sim. Por quê? Porque se você se libera na questão financeira, mas se prende aos padrões, você não é livre de coisa nenhuma. Então, assim... eu sou despadronizada na confeitaria. Diz que o rico de verdade não é quem tem muito, é quem tem poucas necessidades, né? Sim. Então, quantas necessidades você tem? Isso. Você precisa comprar um carro pra se autoafirmar socialmente, você não é livre. Não é livre. Agora, você quer comprar um carro porque você quer, porque é confortável, porque você gostou, porque é bonito, Você seja o motivo pode que na for, hora. é por você aquilo, aquela decisão é pra você, cara, você é um cara livre. Não se comparar, né? Isso, é você viver mais pra você. Não é assim, o que o outro tem, o que o outro vai achar, né? Isso o que você aí quer. é muito legal, porque eu tava meditando sobre isso, eu falei com a Shirley, né? Eu medito muito, faço muito autoavaliação, eu me considero uma pessoa que tem um excelente autoconhecimento sobre passado, presente, futuro, o que eu quero, o que eu sou, por que eu fiz, por que eu senti isso. Eu sempre me questiono essas coisas. Esse mapeamento emocional, né? Eu tenho demais. Isso me ajuda muito nos vários setores da vida. E essa questão dos padrões, e a maturidade também ajuda, né? A gente a se entender. Porque a gente às vezes sempre foi assim, eu teve uma inquietação, mas eu não entendia porque hoje eu entendo bem isso. É essa questão dos padrões. Eu estar presa a alguma coisa que eu não gostaria de estar naquele momento, ou eu ter que fazer, porque é assim que é. Tipo, na internet é assim, você precisa. Isso pra mim me incomoda e eu acho que eu vou atribuir muito meu sucesso a fatores externos se eu tiver que obrigatoriamente seguir determinados padrões. É igual quando... Você viu que eu tenho uma ideia um pouco diferente de algumas coisas, né? Como a questão da CLT, sai mesmo, tem que sair. Se não sair, não, eu acho que tem que sair, mas não sou eu que vou pagar a sua conta. Sim. E não sou eu que vou estar segurando tua certo, onda. né? Aquelas alunas que eu falo pra não comprar, 99 compra, tá? Só pra ficar claro. Parece até que é psicologia reversa, mas compram. Mas acho que elas querem uma validação. Elas querem uma validação. Né? Falei, eu não vou te dar essa validação. Você só não pode que forçar aquele que tá totalmente com dúvida, porque se ele tá com dúvida, ele não tem certeza do que ele tá buscando. Exatamente, então, exatamente. Não compra porque você não se encontrou. E aí, outra coisa que me perguntam muito, né? Sim, é só também uma micro perninha do que a gente tá falando de padrão e liberdade. É sobre aparecer na rede social, né? Sobre os stories e tudo. Eu falo, cara, faz diferença? Faz. Eu não vou mentir que não faça diferença. Agora, é muito importante você não se violentar. Então, se isso pra você é uma violência, quer dizer que você não vai vender na internet? Porque você não gosta de aparecer? Quem tem que aparecer é o seu produto. Isso é obrigatório. Isso aí não tem jeito. Aí você vai vender no off, tá tudo certo, eu te dou um apoio. Agora, só se você se sentir confortável, ou se você sentir uma grande necessidade. Agora, eu conheço pessoas que vendem muito e não aparecem. Que vendem muito e não botam a foto dela ali. Que bota logo, né? Então, inclusive pessoas milionárias na confeitaria. O que eu entendo é que você tem que buscar como você se sente confortável. Porque quando você tá com um sapato confortável, você vai longe. Agora você bota um salto desconfortável, rasgando teu pé. Você tá linda, tá no padrão, tá maravilhosa. Mas você vai andar quanto tempo com aquele sapato ali desconfortável? Então é importante você estar confortável. Talvez você consiga ter uma oportunidade, porque você tá com aquele sapato ali incrível, alguém olha ali, pô, vou te convidar. Aí você tem uma oportunidade que talvez com o teu sapato confortável você não teria. Mas qual o preço? Você tá disposta a pagar? Então eu não tô disposta a pagar.
Eu, Débora. E eu gosto muito de mostrar o meu exemplo sobre a questão dos padrões, de seguir padrão de internet, seguir padrão de movimentos. Eu só sigo o movimento se o movimento fizer sentido pra mim. Se não fizer sentido pra mim, mas se você fosse, você teria o triplo de seguidores. Se você não fosse, se você fosse, você já ganharia 2, 3 milhões a mais. Eu falo, mas eu não quero pagar esse preço. Mas é que é difícil manter, né? E assim, porque daí não é seu, né? Se não é genuíno, é muito difícil você continuar naquele movimento, se não o faz lance sentido, é ser né? autêntico, né? É Totalmente. ser autêntico. E olha, 90% das pessoas não estão felizes fazendo, tá? Fazem, tiram proveito, realmente são bem-sucedidas em alguns campos, mas a gente sabe que lá no pessoal, no particular, não existe uma felicidade plena. Então, o que eu falo para os alunos é: faz o que você consegue, porém faz o correto para sua empresa, mas não se prenda a obrigatoriedades que o mercado nos impõe, porque tem que ser. Não tem que ser. Tem um aluno que fez uma live comigo chorando aos prantos, porque não conseguia aparecer nas histórias. Eu falei assim: o que é isso? Você tem que ser um bom confeiteiro, gerir bem sua empresa e vender bem seu produto. O resto é a cereja do bolo, é uma coisa que dá sim uma acelerada, mas você não precisa acelerar, você pode ir no seu tempo, você pode conquistar o mesmo, porém no seu tempo. Isso é você não querer abraçar todos os padrões. E às vezes um investimento, o melhor investimento que você faz é autoconhecimento, né? É você buscar dentro de si quem você é. O que faz sentido pra você? O que faz sentido pra você? Porque eu vou bater bem a real pra vocês. Eu confio muito em quem é autêntico, independente do perfil. Seja a pessoa que se comunica bem ou a pessoa que até se comunica timidamente, mas fala: cara, desculpa, eu sou tímido. Isso. Cara, já botei fé na pessoa. Por quê? Porque ela já jogou quem ela é. Entendeu? Pra mim, eu fiz uma entrevista com um rapaz, inclusive eu contratei ele, que ele inclusive soltou uma. Não, foi o mais recente, que eu perguntei sobre sustentabilidade na entrevista, e ele falou: cara, sinceramente, eu hoje não me importo. Se você quiser me ensinar. Mas ele falou assim: eu não me importo porque eu não fui buscar informação. Não entendo bem. Mas se você começar a me falar, talvez eu comece a me importar. Falei: cacete, eu pensei só na minha cabeça, porque eu não contrato ninguém na entrevista. Mas que ele deu vontade. Falei: olha, um cara verdadeiro assim, que teve o culhão de bater a real na mesa. Sabe que o teu... E não era uma entrevista individual, tá? Ele esperou os outros dois falarem que tipo, conheço, não sei o que tá. Discurso de Só bateu a real bonito. mesmo, assim. Falou: cara, não, cara. Eu falei: opa, esse já tá dentro do rolê. Porque, cara, foi autêntico. Mas nas outras competências ele era sênior e tudo? Não, é que, por exemplo, a Shirley acabou de dizer, né? Que dentro lá da Sulformas a gente preza muito. Eu falo assim: cara, a empresa tem a filosofia, mas dentro da própria filosofia da empresa tá cada um expor sua própria personalidade. Se expor esse poder humano mesmo, né? Esse recurso humano literal. E ele foi um cara que era uma entrevista pro comercial, e eu gosto muito dessa espontaneidade, porque eu acho que quando você consegue ser espontâneo dentro da sua personalidade, o crédito do produto que você vende já é maior, entendeu? Porque você não tá mentindo nem sobre você vai mentir sobre o produto, né? Se você já está se mostrando. Então, pra mim, foi um ponto muito positivo ele ter se mostrado dessa maneira, porque ele se vendeu de maneira honesta, apresentando até mesmo as partes do que ele desconhece. E pra mim, um sabe tudo, ele sai na hora da entrevista. E um cara que diz não sei, eu já confio muito mais numa pessoa que diz não sei. Coitado, sabe tudo, do gente. que numa Já pessoa pensou? que sabe tudo. O cara estudou, origem da empresa. Não, mas eu digo assim, que eu já peguei entrevista Tipo, que... postura, aquela postura de não. sei Todas as coisas. E às vezes, não, e às vezes é sobre a ninguém sustentabilidade. sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. E eu acho que nem eu sei tudo sobre sustentabilidade, Não, nem a sabe gente tudo. que tá dentro do assunto. Você tá entrando eu numa gosto. empresa nova. Não, Como é que que você ele vai falar falou, que sabe eu tudo? quero aprender, se eu tô disposta a aprender. Nossa, se tá disposto a aprender pra mim, esse é prato esse eu acho cheio. que é o principal, né? Tá disposto a aprender. Mas eu acredito muito na autenticidade. Também. Tipo, tanto que eu vejo que os influencers que se destacam são as pessoas que são elas mesmas. Que elas não tentam pegar a carona. Porque não dá, cara, entendeu? Pra você imitar. Pois é, e você vê que as pessoas que tentam pegar carona, elas perdem tanto tempo fazendo isso, Muita e às vezes energia. tem um potencial ali gigantesco que não explora aquele potencial. Isso. Porque perde muito tempo e energia tentando seguir as multidões, fazer o que eu tô ali no povo, tá? Ali é o bafo, então eu vou estar ali. Ali tá o fervo, então eu vou estar com todo mundo ali. Cara, seja você, faça o seu melhor. Parece piegas, né? Clichê. Mas é mesmo, sendo a gente fazendo o nosso melhor, focada... Olha, a época que eu mais cresço é quando eu olho só pra mim, pro meu
produto pro meu público, o que eu preciso fazer de melhor aqui. Eu dou uma leve olhada pro lado para saber se eu posso tirar alguma coisa para contribuir, mas focadíssima aqui no meu aluno. A minha formação bomba, eu tenho novas ideias, eu implemento coisas novas, eu crio novas masterclasses, projetos internos, que eu faço muito projetos internos para motivar o aluno a crescer ainda dentro da formação, mesmo depois de ter entrado. Então, é a época que eu olho mais para mim, para minha verdade, para frente, é a época que eu mais cresço, sempre, em todos os aspectos. E é foco em pessoas, né? Que é um foco autêntico também. Você pega o teu aluno e o teu objetivo não é vender o curso, é fazer ele mudar de vida. Tipo, sempre. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo principal. Vira um propósito. Tanto que não adianta, eu não quero que entre para sentar em cima do curso. E até porque a gente não vai ser hipócrita aqui, né? Eu quero vender mais cursos, essa é a minha vida hoje, eu amo ensinar. Que bom que eu sou paga por isso, né? Mas se eu não focar, é natural, porque eu gosto, porque eu tenho a parte humana, sim, tanto que eles me chamam de tia, não é à toa, tem essa coisa maternal, e de direcionamento, e de ser muito franca. Mas, se eu não foco neles, eles não fazem sucesso. Não produzem, eles não fazem sucesso, eu não tenho sucesso, porque eu falo, seu sucesso é meu sucesso. Perfeito. Um aluno com sucesso, né? é melhor do que uma collab. Com uma mega marca do mercado. Eu prefiro 1000 alunos com sucesso, vendendo, fazendo, acontecendo na confeitaria. Pra mim, faz muito mais sentido. Por isso que eu tenho poucos parceiros. Daí vem seus porque eu cases, tenho pouco tempo. Eu falo, eu fico pensando, gente, e às vezes sempre falo que eu sou chata, né? Que falo assim, não posso, não tenho agenda, não sei o que. Eu falo, será que todo mundo é assim? Sabe quando a gente pensa assim, o que será que passa na cabeça dela? Será que todo mundo é assim? Será que o pessoal acha que eu... É porque eu fico tão focada nos meus projetos internos que eu falo assim, cara, eu não posso pegar alguns outros projetos. Tem pessoas que querem parceria, empresas, eu não fecho parceria com as empresas, porque eu sei que eu preciso dar uma atenção. E vocês sabem que eu gosto de entregar com qualidade. Então, eu preciso dar uma atenção especial. Eu preciso fazer, o meu momento de vida é focar no meu aluno, no meu negócio, né? E, eventualmente, sim, se fizer sentido para mim, ou projetos como os vários projetos da Suformas, que eu acho super interessante, que agrega para a confeitaria como um todo, agrega também para o público final e para o meu aluno que é confeiteiro, que vai tirar proveito, interessante, mas tem muita gente que eu converso, bato papo, até contribuo para a empresa, mas eu não fecho parceria, porque eu não consigo focar naquilo dali. Você tá focada na tua arte, exatamente. Né? E que dá muito trabalho, né? Muito trabalho. E isso vale para tudo, né? Principalmente para aquele confeiteiro que tá começando na internet, né? Ele começa a olhar pro lado, a vida do outro é flores. Mas na internet vale tudo, Minha né? filha tem confeiteiro que tá tirando R$100 por mês, tá com lista de 30 parceiros na bio. Porque ainda não entendeu que não é isso que vai importar. E aí você sabe, porque você sabe dos bastidores, que a pessoa... Caramba, dá vontade até de ajudar, que não ganha grana, que não se sustenta com a confeitaria, até no status de professor e tudo. Mas por quê? Porque ela foca nessa falsa glamorização de meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro. Eu dou aula em 50 estandes numa feira. Que legal, se isso for sustentável para o seu negócio, isso também te gerar algum retorno, mesmo que não seja ali do parceiro, mas algum retorno pelo fato de você estar com essa parceria. Mas o que eu vejo é o contrário, é a coisa de, tem que ser vista, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar por parte do rolê. É superficial, é porque não tem planejamento. Aí Total, você vive de ações pontuais. E isso, cara, realmente acaba não dando um salto de evolução. No momento é bom, mas num médio curto prazo você não acaba evoluindo, né? Deixa eu entrar num outro, não é nem um outro tema, né? Mas que são os cursos digitais. Você é uma pessoa que começou a entrar forte nos produtos digitais também durante a pandemia ou não? Ou antes você já tinha? Já tinha. Eu já tinha produzido sozinha um curso em 2015 para 2016, um curso de 39 vídeos. Caramba. Sozinha, sem nenhuma instrução em nada. Em 2016, 2015, 2016, ainda não... Pode parecer perto, mas ainda não tava assim, esse boom de lançamento. Não, pra confeitaria. Mudou muito. E eu fiquei... Eu modelo muito as coisas, né? Eu modelei, assim, o que eu via na internet e contratei um cara, uma agência de edição e um videomaker e bolei um plano na minha cabeça insano. Insano, nunca mais fazer isso na vida. Do zero, montei um curso de todo tipo de bolo que existe.
E foi louco, foi insano pra equipe, pra ele, pra mim, pra todo mundo. Mas montei, vendi, não sabia fazer lançamento, anúncio, nem nada. Eu criei a página de captura, capturei 5.000 leads, assim, entregando um e-book. Eu via, eu não estudei, eu via as ações, assim. Eu falei, cara, eu tô com ateliê presencial, não tenho tempo, mas eu vou fazer. E aí, foi de qualidade o curso, eu dei um e-book, capturei 5.000 leads, era mais fácil capturar leads, né? Capturei 5.000 leads de graça, sem gastar nada, só disponibilizando um e-book, aí fiz tráfego mal e porcamente, e nesse curso eu faturei 50.000. Olha só. Tá bom, né? Acho que tá. Acho que tá bom. Eu gastei, devo ter investido menos de 20.000, mesmo que eu tenha investido muito, tá bom pra quem começou ali 30 milzinha, né? Sozinha, exato. Mas sozinha mesmo, alone. Porque eu acho que é muito importante, eu acho, a gente abrir um pouco essa caixa de Pandora dos cursos, porque as pessoas olham a pessoa vendendo o curso e falam, nossa, eu vou vender o curso. Cara... Peraí. Tudo, nada. Assim, se eu pudesse passar um conselho só dos meus 34 anos, eu digo, né, eu não sei muita coisa, o que eu aprendi até agora só, é que nada é simples. Não existe nada... simplista, aliás, não é nem que é simples, é simplista. Nada é fácil, ninguém que conquista uma coisa é fácil, tudo é complexo. Se você quer fazer bem feito, pelo menos, você vai ter que se aprofundar. E num curso, você precisa se aprofundar em quê? Imagem, som, mídias sociais. Não, ainda bem que tráfego. Eu tive a sanidade de contratar alguém, porque eu poderia ter pensado, do jeito que eu sou, poderia ter pensado em gravar sozinha, mas eu não tive. E aí depois... eu comecei a fazer os online ao vivo, mesmo antes da pandemia. Eu observei, eu vi com uma confeiteira, na verdade, e eu, inclusive, mandei uma mensagem enorme pra ela, falando assim, cara, você me inspirou muito a fazer, porque eu nunca tinha visto alguém fazendo, e eu fiz, e vendi pra caraca. E aí ela, pô, que legal, não sei o quê. Inclusive, essa pessoa foi a Bruna Rebelo, da Cake Lover. Ela nem era a Bruna Rebelo da Cake Lover, ela já tinha Cake Lover, inclusive, mas ela tinha, tipo, 30.000 seguidores. E aí, eu vi um dia, porque foi na época que ela participou da Ana Maria Braga. Eu não assistia, porque eu não assisto. Eu vivo uma vida de CLT, praticamente. E aí, alguma aluna falou, tia, e eu fui convidada para participar de um reality de bolos no Mais Você. Eu não sei se era esse, mas eu não participo de reality. Eu falei pra Shirley. E não sei se era esse ou na mesma época, mas eu achei curioso. Pelo Facebook também, como ela foi convidada. E aí, eu vi esse movimento que alguém me mostrou, a Bruna Rebelo, que eu não sabia quem era, e eu olhei o Instagram dela, achei interessante, de bolos e tudo, e vi o anúncio de uma aula online ao vivo. Falei, aula online ao vivo? Nunca tinha ouvido falar. E vi como era o esquema, como sempre, vi onde ela vendia, eu entrei como é que era o esquema, falei, cara, interessante, isso acho que eu vou fazer. Cara, assim, uma aula que você dá agora, se eu desse uma aula online ao vivo, eu teria uma estrutura, mas na época você abre uma live no Facebook fechado e começa a ensinar ali como se fosse uma live. E cobra por aquilo ali e paga por um site de pagamento, no caso eu usava a Simpla, ela também. E, cara, você ganha muito dinheiro com isso. Porque se tu bota 100 alunos a, sei lá, R$150, dando algumas horas de aula ali, que não precisa estrutura nenhuma, é uma live, sem pagar ninguém, sem nada, você paga o quê? A internet. E o insumo. E a internet, ela disponibiliza isso, né? Você pode ter aluno de qualquer canto do país, e aí até de fora. Eu criei um Master Coaching método Débora Alves, que era porque, eu contei pra vocês no almoço, as pessoas queriam saber por que meu ateliê vivia cheio. É truque? É figurante que você contrata? Porque os ateliês estão vazios. Era uma crisezinha que deu em 2018, que as pessoas não conseguiam. E eu porque eu me movimentava muito, né? E aí eu cansei de dar conselho e falei, vou montar. Nem eu sabia explicar direito, que eram tantas ações que eu fazia, que eu fiz? Mapeei as minhas ações, as minhas próprias ações, e falei, cara, é um método, eu tenho um método, por isso que eu coloco todo mundo dentro. E aí eu ensinei esse método para um grupo de empresárias e donas de ateliês, não eram alunas, só pessoas que trabalhavam com esse meu público. E nesse método,
no Master Coaching eu incluí um módulo, era tipo uma mentoria, né? Que durou 3 meses essa mentoria. Eu incluí esse módulo de online ao vivo, antes mesmo da pandemia. Porque eu falei assim, o online ao vivo é o futuro. Eu falava assim, é o futuro. Por quê? Você ganha um dinheiro limpo na sua mão, você bota quantos alunos você quiser dentro, você não tem estrutura nenhuma. É já um treinamento para você gravar um curso online. E, inclusive, quando virou a pandemia, eu chamei elas, falei assim, marquei uma live, algumas não vieram. Quem veio, uma delas é a que eu te falei mais cedo, que já está agora com 80 mil seguidores e faturando seus 6 dígitos por lançamento. Ela é uma das minhas mentoradas do Master Coaching. E ela explodindo de vender, assim. E ela... E eu chamei algumas para falar assim, cara, da mesma forma que eu fiz um movimento com as alunas do produto final, vocês não podem paralisar, vamos lá, a gente vai ter que administrar assim, delivery, iFood. Para essas eu chamei falando assim, vocês precisam fazer online ao vivo. Vocês não fizeram até agora, vocês precisam fazer. Então, vamos lá, vou mostrar como é que faz com a estrutura, não tem nada demais. Algumas fizeram, outras não. Quem fez, aí eu já trouxe logo pro lançamento também. E aí, como eu comecei a fazer muito online ao vivo, eu já falei, cara, então vou fazer lançamento grande, porque já vi, não dava mais no presencial, e aí explodiu, né? E aí foi o faturamento quintuplicou mais meu faturamento. Eu acho isso, por exemplo, essa questão do online ao vivo, dessas aulas e tal, é mega colaborativo socialmente. Para você é muito bom, claro, eu acho que para o profissional é excelente em termos de rentabilidade, mas para quem assiste é muito barato, né? Você pagar R$150 por uma aula... Sem sair de casa, sem sair de casa, nenhum. É muito barato. Então, é colaborativo, os dois ganham. E essa eu acho, Débora e Shirley, a diferença da época que minha mãe vendia pão para hoje. Porque hoje uma pessoa não precisa fazer uma faculdade de 4 anos e gastar 40, 50, 100 mil reais numa faculdade. Ela paga um curso de 1.500, 2.000, que seja 5 mil um curso, tá? Mas ela aprende em um mês e fica lá gravado, se ela quiser recorrer ainda à informação, a se virar. No teu, por exemplo, você ensina administração, ensina marketing. A pessoa tinha que passar o quê? Os alunos falam isso. Umas é uma 3 faculdade. faculdades, na real, né? Pra você chegar nesse nível de formação. É uma faculdade. Eu não esperava que fosse assim quando eles entram, né? E também vi a organização programática lá dentro. Falei, cara, é uma faculdade. Porque é uma faculdade, né? É uma formação, por isso que eu denominei formação. Isso. Teve um professor na faculdade que falou pra mim uma vez que ele até falou o seguinte, que a faculdade informa. A formação, você é mais na vida mesmo, né? E hoje até os métodos de ensino, eles mudaram. Por exemplo, as faculdades, claro, tem as faculdades que elas vão ser mais teóricas, então você pega as federais da vida e tal, são professores de carreira e tudo mais. Mas faculdades mais tecnológicas, elas até contratam profissionais de mercado para já trazerem a realidade para dentro da sala de curso. Por quê, cara? Para você não tornar distante a realidade da teoria. Porque o mercado, ele tem a dinâmica dele. Na prática, ele tem a prática dele. E um curso que nem o curso da chefe Débora, cara, é isso. É na prática já. Já é assim, ó, cara. Não vou ensinar fluxo de caixa. Vou ensinar fluxo de caixa pro negócio de confeitaria. Tipo, já é completamente direcionado em como você vai dividir uma receita ou na precificação, né? O que é custo, né? O CMV que a gente chama, o custo de material vendido. O que é isso? O que é margem de lucro? O que é lucro bruto? O que é lucro líquido? Quero tirar férias em agosto. Vamos fazer aqui um fundo de reserva. Vamos se programar. Vamos aprender a planejar. Cara, tudo isso em quantas horas de curso, às vezes? Ai, de formação inteira? Ai, a formação é um organismo vivo, né? Então, eu sempre... Hoje, eu vou te dizer quantas aulas tem na formação. A gente está com mais de 280 aulas na formação. Só de estratégia de venda, que envolve rede social, que envolve divulgação, tem mais de 50 aulas, que é o módulo Turbo Vendas. Eu acho isso fantástico, Débora, da nossa era. Eu acho um privilégio estar vivendo essa era, inclusive, onde a informação, ela é democrática e barata, muito barato. Você olha um curso a R$1.500 e se você achar caro, cara, faz a conta contrária, entendeu? Quantos bolos você vai vender? Quanto lucro você vai ganhar? É isso que você tem que pensar. Se você pegasse R$1.500 hoje e fosse num banco e o cara tivesse uma aplicação e ele falasse o seguinte pra você, ó, pode vir aqui final do ano que vem, você vai coletar R$20 mil, limpinho.
Você faria? Claro que você faria. Um curso é isso. Basicamente é isso. Aí você, claro, vai aplicar sua energia, seu tempo e vai tirar até muito mais que 20 mil reais. Talvez até 20 mil reais por mês, quem sabe, né? Tem aluno que fala isso, né? Tem muita gente que eu chamo, eu falo que tá no leitinho, né? Que tá no leitinho é aquela pessoa que não toma alimento sólido, né? Ela se sustenta por um tempo no leitinho, igual criança. Mas chega um momento que a criança tem que comer o quê? Papinha, né? Isso. Depois, a papinha não é suficiente. Ela tem que comer um arrozinho com feijão. E assim, sucessivamente, depois vem uma bela de uma rabada, uma feijoada. E assim em todo o conhecimento e na confeitaria. E aí eu falo que tem gente que tá no leitinho há 1 ano, 2 anos. Você tá sustentando como no leitinho? Você não tá sustentando, você tá subnutrido, né? E aí, quando a pessoa tá no leitinho há 6 meses lá, e eu ouço muito isso e entra na formação, eu falo assim, tia, quanto tempo eu perdi, né? Porque quem entrou lá atrás já tá vindo... Eu tenho turbinado que eu convido pra vir na live de Turbinado de Sucesso, que tem 7 meses de formação. Que aí entrou do zero, tá faturando, sei lá, 5 mil, 6 mil, 7 mil... E aí já tem, muito legal. E já pode dizer por quê, e aí explica o que aplicou, como faz, por que tá vendendo assim. E aí essas pessoas que não entram lá junto com essa pessoa na sua falam, poxa, quanto tempo que eu perdi, né? Então é o que você falou, quanto tempo você perde? Porque a pessoa olha muito estático, né? Não vê 3D. Ela vê só o estático. Eu tenho que pagar R$1.200 aqui agora, isso é muito caro. Mas se você cair doente, se você estiver fazendo uma cirurgia, se você vai fazer alguma coisa, você vai ter que desembolsar isso de alguma forma. Se você, às vezes, fatura R$2.000, se você botar na ponta do lápis, você não fatura R$2.000. Na verdade, você fatura os seus 500 para menos e você gasta R$1.500, você nem sabe porque você não sabe precificar. Então, na verdade, você está antecipando o seu lucro, o seu conhecimento. E você está postergando o tempo que você vai continuar vivendo uma vida que é uma ilusão. Você acha que tá ganhando dinheiro. Mas como a gente conversou, né? Vender muito é diferente de ganhar dinheiro. Que eu sempre pergunto, você ganha dinheiro? Ganho. Não ganho, eu vendo muito. Não. Você vende muito ou você ganha dinheiro? Porque às vezes você vende muito, mas você não ganha dinheiro. Você vê a cor do seu dinheiro. Eu falo muito esse termo. Você vê a cor do seu dinheiro na mão. O que é ver a cor do dinheiro, né? Acabar o mês e falar, cara, esse é meu. Esse eu vou guardar aqui, esse eu vou comer fora, esse aqui eu vou botar na minha aplicação ou na minha poupança, que seja. Mas isso é ver a cor do dinheiro. Não é você trabalhar, pagar as contas... Trabalhar de novo, pagar os insumos, comprar o estoque, pagar as contas básicas e acabou. Isso não é ver a cor do dinheiro. Você não está nem vendo, você já está distribuindo o seu dinheiro ali. Né? E aí, para ver a cor do dinheiro, você tem que antecipar também tua fonte de conhecimento. Escolher. Não vai ser só eu. Hoje, é o que eu falei, maravilhoso que isso virou... Isso disseminou essa coisa de ensinar o negócio, né? Então, escolhe quem você se identifica para aprender sobre o seu negócio, não só receita. Escolhe alguém que você se identifica, que a gente tem muito isso de se identificar para poder aplicar, você tem que se identificar. Mas faz. Com certeza. Mas faz. Saibam só o nível da oportunidade que vocês têm na mão. Se você tá vendendo 2 mil, 3 mil por mês... Cara, você pode vender 10, 30 mil. E às vezes com investimento, se você parcelar no cartão um curso de 1.200, que vai dar 120 por mês, em 10 meses. 2 bolos, 1 bolo por mês. Cara, você vende um bolo. Se você esse curso te fizer 4 copos da felicidade. Se ele fizer você vender um bolo a mais por mês para ganhar esse lucro, já compensou o investimento. E isso que eu tô passando, que a gente tá passando aqui, eu acho que é até uma questão de mentalidade. Você tem que olhar o que é despesa, o que é gasto desnecessário e o que é investimento. Só que não adianta só comprar o curso também. Tem que comprar, fazer, seguir o curso, mudar a mentalidade, estar disposto a aplicar energia, senão realmente não gaste esse dinheiro. Segure essa grana. Não, você tem noção, assim, só para concluir esse tópico, como não é só precificação, eu não tinha essa noção, mas eu tive a ideia de fazer uma aula de meta. No ano passado, né? Ano passado, eu me perco nessas datas de pandemia. Pandemia foi um buraco negro. Eu tive uma ideia de fazer uma aula de meta. E essa aula de meta foi surpreendente para muita gente. Porque você sabe precificar, mas como que se dá uma meta, né? Como que eu planejo a minha meta? Qual o valor que eu quero faturar? E por que eu quero faturar aquele valor? Aí, beleza, defini um valor. Você tem condições de faturar esse valor? Como eu sei se eu tenho condições ou não? Eu vou pegar os meus produtos que eu vou vender e quebrar para ver quantidade de cada produto, né? Definir o percentual de cada produto que eu
eu almejo vender para chegar naquele valor. Então beleza, eu consigo produzir isso aqui? Eu tenho condições logísticas de espaço para produzir isso daqui para chegar nesse valor? Tenho. Então, beleza. Agora, qual o plano de ação que eu vou fazer para produzir isso aqui, cumprir minha meta para chegar naquele valor? E no meio do caminho, eu vou revisar a minha meta para saber quantos % eu estou vendendo de cada um desse produto, se eu realmente, com a previsão da minha meta, se eu vou alcançar ou não, ou se eu preciso mudar, fazer eu chamo de reações e ações, que é uma reação, mas é reagir de novo ali frente àquela situação para que você alcance de fato a meta. E aí seja aguerrido e não pare até alcançar aquela meta. Se você já definiu que aquela meta ela é factível. Isso aqui ninguém sabia. Uhum. Ninguém, nem os alunos mais tops, porque eu não tinha botado aula de meta na formação. Eu tive a ideia de dar. Eu dei de graça essa aula. Não, e depois eu criei, né? Aí depois eu criei uma planilha automática. Porque eu falei, se eu botar na formação, eu vou criar uma planilha pra pessoa definir ali a sua meta. Mas isso aí é autoconhecimento do negócio, na verdade. Tipo, como definir meta? Como eu conquisto aquela meta? Ninguém sabia. Eu falei, cara, isso pra mim era óbvio, né? Uhum. Como era óbvio, tantos anos eu não ensinei isso e agora todo mundo sabe fazer meta. Divida uma grande meta em pequenas metas, né? E confira. Reação, perfeito, esse termo aí que você quais são as ações? Chegou no meio do mês, quais são as reações que eu vou fazer? Como é que você vai reagir? Mudar, eu vou realocar os percentuais, eu ia vender 25% de copo, eu ia vender 50% de fatia, que eu acho que vai bombar essas fatias, eu ia vender 15% de brownie. Tá, mas eu tô bombando no brownie, o copo quase não tá saindo, a fatia saiu menos, tá difícil de bater a meta. Você vai ter que decidir, ou joga as atenções pra fatia, porque a fatia tem um lucro maior, ou você não, agora então vou virar tudo pro brownie e aqui eu vou vender mais. Né? Gente, eu gosto muito de falar, né? De meta e de número, porque é você mostrar que é possível. Você não só falar assim, vai, acredita, confia no seu sonho, Lua de Cristal, Xuxa, montada com o Sérgio Malandro no cavalo, não é isso, não, gente. E visto dessa maneira, a gente até vai quebrando esse paradigma, esse preconceito, né, de que confeiteira, né, não ganha dinheiro. Ganha sim. Ganha dinheiro. Só tem que ter uma estrutura, um planejamento, direcionamento. Qualquer coisa dá dinheiro. Eu tô até lendo um livro, esse livro eu até demorei pra ler, que é Os Segredos da Mente Milionária, e eu demorei pra ler ele pelo título, porque eu falei, cara, tem uma cara de autoajuda e tal. Mas esses livros, eles realmente autoajudam a gente, né? Por isso que esse nome. Só que eu já li vários livros, por exemplo, eu gosto muito de um outro autor, que é Napoleon Hill, que ele tem o Quem Pensa Enriquece, que é vários livros, inclusive. Incrível. Vários livros, são muito bons os livros dele e tal. Só que eu gosto de tanto autoajuda, quanto filosofia, quanto... Eu já li muito e leio, gosto muito de ler a Bíblia, por exemplo, que num campo filosófico, acho que ela tem muito a ensinar, e religioso também, e espiritual também. Espiritual também. Mas, cara, você tem uns pontos de conexões interessantes. E você me falou um negócio agora que cara, faça um bom plano e não fique conferindo se ele é um bom plano. Cara, dando certo, não retroceda jamais. E, cara, é isso. Se você pegar todos esses livros de Napoleon Hill, que tem esse Quem Pensa Enriquece, que eu super recomendo esse livro, o T. Harv Eker, que escreveu esses Segredos da Mente Milionária, você pega o Mais Perto que o Diabo, que também é do Napoleon Hill, você pega Cristo, pega Salomão, tá? Se você quiser, você pode pegar a Sêneca dos estoicos, você vai pegar, cara, várias filosofias. Um ponto em comum dela é o seguinte, cara, é você realmente acreditar no que você está fazendo. É o poder da decisão e o poder da crença. Quando Cristo falou isso, ele falou, as pessoas só trazem isso para o campo da religião, mas Cristo, né, para quem acredita, ele era divino, ele era Deus, então ele deu meio que uma dica de quem criou o rolê todo. Cara, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, cara, você vai falar pra um morro sair daqui e ir pra lá. O que ele tava querendo dizer é que se você acredita de verdade numa coisa, essa coisa acontece. Você vai fazer. Por quê? Você vai virar a pessoa que resolve. Porque você acredita que você vai fazer aquilo. Se você acredita que você vai vender, você vai se capacitar para fazer um bolo bom, gostoso o suficiente, para chegar com o mesmo nível de confiança para vender para alguém. E isso vai acontecer simplesmente porque você decidiu que vai acontecer. E não é soberba, não é arrogância, gente. Eu costumo dizer assim, a pessoa que fala que crê em Deus e não crê em si mesmo,
tá mais ou menos acreditando em Deus. Porque se ele te criou com a capacidade, mano, acredita nessa capacidade, mas né? eu quero complementar, né? Já que você falou essa parte aí de religiosidade. Porque no livro de Tiago, na Bíblia, diz que a fé sem obras é morta. Perfeito. Então não adianta você acreditar muito que vai mover aquela montanha se você não tiver obras. Então você Isso. precisa ter fé e você precisa agir também. E eu complemento biblicamente ainda, tá? Que Trocou réplica. É uma tréplica já. Réplica. E Salomão, ele diz o seguinte, cara, antes de entrar numa batalha, planeje bem a sua batalha, planeje bem as suas ações, antes de você entrar em qualquer rolê. Ele não falou Não rolê? só Salomão, mas Lucas também tem isso. Opa! Quer planejar uma... Não há quem planeje... Quem quer construir uma torre que não faça um planejamento. Isso é bíblico Perfeito. também. Não, é muito. E isso que Quer eu mais acho muito alguma louco. Não, o que eu acho muito isso. louco é que se você pegar Napoleon Hill, e essa galera tá tudo distante historicamente, né? E você pega a galera que tá falando de hoje, é esse ponto em comum, cara. É acreditar de verdade no que você tá fazendo, mas não só acreditar. Tem as Fazer. obras. O que é obras? Vai estudar, vai fazer, vai se capacitar e tem a confiança de que tudo isso tá valendo a pena e que isso vai acontecer. Eu ficaria 2 horas aqui, ainda Mas mais posso que agora... completar a história Ainda aí tem da, aqui da muito Bíblia. repertório, se vocês quiserem. Guardei Não. aqui. Deixa eu completar a história da Bíblia, assim, né? Réplica. Como Porque é que eu não chama quero essa? ficar de Como é que fora, chama essa? entendeu? Porque eu conheço réplica e tréplica. É quincléplica. Quero dizer que os professores, eles estão indiretamente também na Bíblia, né? Porque eles não dão peixe, eles vão lá e ensinam a pescar. Ensina a pescar. Entendeu? Olha isso. Você vê, menina? Alguém mais tem Alguma coisa bíblica a falar? Ei, gente. Ah, tá. Chefe Débora, a gente vai ter que te chamar de volta aqui, hein? Porque olha... Tem que ter tréplica, tem né? que ter... Vamos fazer um combate. Olha, só eu vou te falar uma literaturas. coisa que eu vou te falar pra fechar, que a minha participação, eu acho que a gente tá fechando, né? Estamos. Senão eu tenho um voo para pegar ainda hoje, exato, queridos amados. Nossa, e é daqui a pouco teu voo, Daqui a hein? pouquinho, 2 minutos. Então, uma coisa que é importante se ter na vida, em todos os aspectos, se chama repertório. Quando eu falo sobre cópia, né? Ah, tá me copiando. Isso pra mim me cansa ouvir esse tipo de reclamação, né? Porque vão me copiar também, né? E me copiam muito. E copiam as pessoas que são boas e as pessoas também que não são não tão boas, mas são melhores do que aquelas. É um sintoma do sucesso, Exatamente. né? Ou da preguiça da pessoa que tá copiando. Uhum. E o que eu ensino é... Tenha repertório. Tem repertório o suficiente para que a pessoa que está te copiando, ela não tenha tempo, ela não consiga alcançar. Porque quando ela te copiou aqui, você já está 5 passos à frente. Então, de conversa, de história, de negócio e de confeitaria, eu tenho bastante repertório também. Tá? Então, pode contar comigo. E eu queria aproveitar, porque eu sei que você deu essa dica que é valiosíssima, porque esse lance da cópia, eu sei que é um assunto recorrente, mas é isso, se você mandar bem, você vai ser copiada, né? Infelizmente é isso, porque tem a gente não gosta, mas é da vida também, é da prazer vida. E aí prazer você vida. tem que estar pensando no próximo passo. E as confeiteiras aqui do podcast? Eu ia falar isso agora, tô mentindo. Não. Ele tinha esquecido. Gente, que eu tenho que trazer um jabá aqui pras confeiteiras, né, gente? Esse jabá aqui, gente, eu tô impressionado, porque a gente tem um cuidado muito grande com a marca da Suformas. Ô, Mauro, você acha que dá pra dar um close aqui nesse biscoitinho, cara? Cara, dá uma olhada no capricho. Isso é uma parada que eu sempre falo aqui, tá, gente? Essa pessoa aqui, ela entrou no nosso site pra entender o que a gente gosta. Não foi a gente que brifou ela, não. A gente não falou o que ela gostava, o que a gente gostava. Mas ela fez exatamente o que a gente gostava. E olha que pra me agradar em termos de brand, né, Shirley? Não é tão simples assim. Com é muito certeza. mais fácil Ele mesmo é muito agradar. exigente. Mas, cara, eu queria parabenizar aqui a Márcia Mello, com 2 L's, tá? O arroba, eu vou até falar o arroba dela, arroba Márcia Mello Biscoitos Decorados lá do Rio de Janeiro, pelo capricho. Não tem como uma empreendedora disso aqui vender pouco. Ela é aluna de quem, queridos? Adivinhem. Adivinha. Não, mas muito caprichosa, né? Muito, maravilhosa. Nível de capricho. É isso que eu tenho pra te oferecer. Muito Que é bom. aluno caprichoso. Isso aí, Agora, o que eu acho que o Anderson deveria trazer pra cá era outros produtos de outras confeiteiras de Curitiba e Redondezas para estar participando aqui, como ele acabou de divulgar, Márcia Mello, para serem divulgadas no podcast. Eu só acho, joguei aqui na multidão essa ideia, então se Suforma não fizer, porque Suforma não quis. Ai, mas eu gostei muito dessa ideia, porque eu acho que entra muito nas nossas crenças,
às vezes pega um pouco na minha mente desligada em alguns momentos, mas eu quero muito, realmente, acho que fomentar essa questão do empreendedorismo. Então, Shirley, a partir do próximo episódio, não, é o Guilherme, que é o responsável pelo podcast, a gente já vai ter que buscar, fazer uma lista aí de uns 3 ou 4, pra gente já começar a fazer encomenda. E a gente não quer dado, tá? A gente quer comprar. É isso, a gente quer muita prosperidade, com o minha negócio senhora. de vocês, porque é isso mesmo, prosperidade se compartilha, tá, gente? Então, a gente quer, por mais que vocês queiram dar, a gente quer realmente comprar de vocês, tá bom? Eu tava achando essa mesa vazia, aqui. eu tava assistindo esses podcasts aqui, essa mesa tá muito vazia, gente. Deixa eu contribuir um pouquinho com alguma coisa de uma aluna que eu consiga levar do Rio, mas já cheguei com essa ideia aqui pra botar essa mesa bonita, né? A gente tá falando de doce, tem que ter doce nessa mesa e divulgar as confeiteiras aqui quinzenalmente. Eu acho que era legal colocar nos comentários, né? Isso. Quem é da região, quem quer aparecer aqui, colocar lá nos comentários o seu @, dizer qual que é a sua especialidade, qual a forma que você costuma usar com frequência, e a gente vai dando oportunidade. Perfeito, Shir. Muito bom. E eu acho que é isso, né? Deixa aí teus @, teus cursos, como é que a galera te acha? Internet, não, esquece. Acho que eu ia fazer a paródiazinha, gente. É o @Ateliê Escola de Confeitaria, tudo junto. No YouTube também, Ateliê Escola de Confeitaria. A minha formação, acho que tá virando mais famosa que o nome do meu @, né? Que é a Formação Confeitaria Turbinada. Já tem plágio aí, tá tudo lindo. Mas é Formação Confeitaria Turbinada, a maior formação de confeitaria e negócios do Brasil, com maior quantidade de aulas e que faz realmente o aluno se sentir uma empresa mesmo, se ver como empresa, ver a cor do seu dinheiro. E o nosso objetivo é que mais confeiteiras e confeiteiros no Brasil e no mundo, porque a gente tem alunos em mais de 17 países, tenham liberdade financeira com a confeitaria. E isso é mais do que possível, né? Mas tem que lutar, tem que sangrar um pouquinho, tem que estudar, mas é possível sim. Não dá pra fazer nada sem esforço, né? Nossa. Isso eu não engano ninguém, não vendo milagre. Eu vendo ferramenta e direcionamento. E eu super recomendo, sigam lá a página da Chef Débora, porque liderança é forte, né? Eu acho que é essas pessoas que, fazem virar a chave na cabeça das pessoas. Eu acho que isso é muito importante, tá? Teu @, Shirley, passa aí pra galera. Eu sei que você tem uns conteúdos legais lá no teu Instagram. Gente, meu Instagram não é de confeitaria. Ótimas. Não adianta vocês irem lá procurar. Ótimas lá. Nada sobre confeitaria, vocês só vão encontrar sobre terapia. Mas o meu @ é Shirley_Macedo. Isso aí. O meu @Suformas, tá? Gente, sigam a gente lá nas páginas da Suformas. YouTube, a gente tem um canal de cortes agora, Suformascast, tá? Vão lá no YouTube, deem uma moral pra gente, deixa o like, comentem, né, gente? Contribuam com a gente lá, porque isso é muito importante, tá? A gente tem aí os nossos drops de Reels, né? Que a gente coloca aí os nossos cortes. Mas, gente, isso é muito importante. Eu sempre falo que o podcast aqui, a Chef Débora, você pode ver, a agenda dela é lotadíssima. Foi uma luta trazer ela pra cá. Você tá tendo a oportunidade de pegar 1h30 de conversa como se você estivesse tomando café com ela. Aproveitem esse privilégio da informação, da internet, da propagação da informação, tá? Café com biscoito, café de Márcia Mello. Com biscoito, adorei, Márcia. Parabéns, tá, Márcia? Mais uma vez. É isso, gente. Um beijão. Até mais. Beijo, gente. Tchau.